Se o teu influenciador não é CNPI, não tem o CNPI junto, já tá errado. Então, Cuidado para você não confundir a eleição passada com a eleição atual. Na eleição passada, você tinha um governo que tinha uma regra fiscal rígida. Na eleição anterior, você tinha uma regra rígida e poderia ir para uma regra frouxa. Hoje você tem uma regra frouxa e muito provavelmente você vai colocar a possibilidade de ter uma regra daqui para frente mais rígida. Então no meu caso, na minha visão, algo diferente. o Brasil tem que taxar os milionários, os dividendos. Eu concordo, eu acho que sim. Só que também tem que entregar um serviço de países que fazem isso, né? É normal você ter países envolvidos que cobram muito, paga 50% de imposto. Mas você não precisa fazer nada, né? Sim. O Estado entrega tudo. Você quer saber qual o melhor investimento para 2026? Vamos responder essa pergunta hoje, mas não só o que é melhor, mas muitas outras coisas, porque eu tenho um convidado muito especial, vocês já vão entender por que ele está aqui comigo. Antes disso, eu só queria fazer o nosso merchan do nosso grande patrocinador, que sou eu mesmo, que é a Comunidade Bira, na melhor e mais completa plataforma de investimento para você controlar os seus investimentos, carteiras recomendadas, lives com analistas, tudo em um único lugar para você construir a sua independência financeira, seus investimentos voltados a metas. Assina a Comunidade Mira, o link está aqui, 50% de desconto. E vamos lá, porque hoje eu tenho um convidado especial que é o cara que ensina o Bruno Perini e o Thiago Nigro a investir. E isso por si só já seria muito interessante para ele estar aqui. Mas, na verdade, o Gui está aqui porque ele é meu amigo. A gente é amigo de mestrado. Seja muito bem-vindo, Gui. Gui, que é da turma 2 do mestrado, eu sou da turma 3. A gente fez matéria juntos, trocou muita ideia, me deu muita dica. Sou grato. É um prazer ter você aqui, Gui. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Valeu, cara. Obrigado pelo convite. Prazer meu que tá aqui com você e tal. Pô, vocês não sabem, mas o Mira, ele é meu calouro, né? Exatamente. É turma 2 e turma 3. Só não teve trote. É isso brincadeira, mesmo. mas, cara, obrigado aí. Fico lisonjeado em receber o convite, cara. Não. Eu tenho sempre uma preocupação em trazer pessoas aqui, mais do que pessoas de mercado, pessoas que eu conheço, que eu confio, que eu sei que tem alguma coisa relevante, e todas as trocas, tudo que a gente já conversou, e claro, teu trabalho na internet, óbvio, corrobora esse conhecimento, que eu quero que você compartilhe com a audiência. Legal. E como é que é trabalhar no Grupo Primo, como é que é dar aula lá pro Thiago, pro Perini? Legal. Boa, vamos lá, cara. Como é que é trabalhar no Grupo Primo, né? É interessante porque... Pô, eu trabalhei quase 10 anos em fundo de investimento, né? Fazendo gestão de fundo de investimento. Na Grão e tudo? Não era na Grão, não. Era na Asset da Sul América, na gestora da Sul América, e depois na da Porto Seguro. Na Sul América eu fiquei uns 7 anos, na Porto Seguro eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos ali. E aí eu fazia gestão de fundo de investimento de renda fixa, basicamente indexados à inflação. Então é daí que vem esse seu gosto pelo Tesouro IPCA. Exatamente, é daí vamos que falar vem disso daqui a pouco, mas... Onde vem ali o acompanhamento na vírgula de inflação e eu já tomando gosto, falando, pô, esse negócio aqui é muito bom, esse negócio é muito bom, né? Desde a época que eu era estagiário lá na mesa de operações e, pô, eu trabalhei por muitos anos. Então era fundo de renda fixa, basicamente indexado à inflação, multimercado e crédito privado. Então eu trabalhei por quase 9 anos na mesa de operações e tudo mais. E aí qual que era o ponto, né? Eu, vim de uma família muito humilde e tal, o sobrenome ele engana um pouco, né? Mas a minha família é, humilde e tal. E a gente conseguiu mudar de patamar, né? Eu com trabalho, poupando, investindo, ajudando minha família, até meu pai, minha mãe e tudo mais. A gente conseguiu sair de uma situação de sufoco. Falei, legal, seria bacana passar esse conhecimento pra frente também. E aí, acho que quando eu tava na Sul América ainda, eu criei um site que chamava Estagiário Investidor. Ainda quando eu era estagiário. Porque eu falava, caraca, isso daqui é muito bom, ninguém sabe. Eu perguntava pros meus amigos, meus pais, família e tal. Ninguém sabia. Eu falava, cara, não é possível que ninguém que eu conheço tá falando sobre isso. E aí, sempre que eu pesquisava alguma coisa, era um negócio super técnico. Eu falei, não, legal, vou montar um negócio aqui que chama Estagiário Investidor, que eu vou explicar de um jeito simples. Não durou muito tempo, porque eu tava fazendo faculdade e trabalhando. Então, sobrava pouco tempo, né, pra dedicar o... Prioridade, né? Prioridade. Mas sempre com essa veia, de tentar ensinar e tudo mais. E aí, na Sul América, começou um negócio interessante. Porque como é que hoje as pessoas escolhem fundo de investimento, por exemplo? Você sabe, né? A maioria vai lá, 12 meses, ordena por taxa de retorno,
escolhe os maiores e vambora. Só que, cara, em gestora de investimentos, era meio que assim que o time comercial também oferecia os fundos de investimento da casa. Então pensa só, você tá lá fazendo gestão, aí passou por um momento super positivo de mercado, onde os ativos indexados à inflação, os pré-fixados, né, os fundos tendem a ir super bem. Passou 12, 24 meses eles porrando. Aí o que acontecia? O time comercial falava, pô, os clientes queriam aportar, olha esse fundo aqui. Nos últimos 12 meses, nos últimos 24 meses, porrando, dando uma surra no CDI. O que acontecia? Captava lote esses caras, cara. Captava muito dinheiro. E aí o que acontecia? Nos próximos 12, 24 meses, o negócio ficava muito para trás do CDI. E aí o cliente, pô, pistola, né? Resgatava e nunca mais queria saber da gente. Aí eu falei, pô, quer saber? Eu vou criar um mini curso para a galera que trabalha no time comercial para explicar como é que funciona, ciclo de mercado, né? Pô, os indexadores e tudo mais. E fiz. Fiz, a galera curtiu. E aí a Sua América começou a me mandar para uns salões que ela chamava VIP, que era Vida, Investimentos e Previdência. Onde tinha corretora, time da Sua América, que atendia os corretores, para basicamente dar o mesmo curso. Aí eu falei, pô, tô gostando mais disso do que ficar na frente de um computador. Legal, né? Isso aqui é mais legal, pô. A galera curte, você tem um contato, a galera, meu Deus, nunca soube e tal. E aí eu comecei a curtir muito isso. E aí, basicamente, na Porto chamaram para fazer as duas coisas. Também, meio que dar esse contato com o time comercial, manter esse contato e fazer a gestão de fundos de renda fixa, também a parte de renda fixa. E aí chegou uma hora que eu falei, pô, cara, eu quero fazer mais essa parte educacional aqui, muito mais do que o meu trabalho principal, que era gestão de fundos de investimento. E fui. Sabe o que é legal, cara? No grupo, você perguntou uma coisa, eu fui lá atrás, né? Porque gestora de investimento é um negócio super quadradão, né? Super, pô, tem que ser, né? Super sério e tudo mais. E no grupo, eu gosto de falar, porque no grupo é o primeiro lugar que eu trabalho, que acho que no dia a dia você consegue ser você mesmo também no trabalho. Pô, isso aí pra mim é muito porrada. É um ambiente super descontraído e tal. Lógico que você trabalha muito, mas é um ambiente super descontraído, então facilita você trabalhar bastante. Então, pô, às vezes você trabalha 10, 12 horas no grupo num dia, pra mim é equivalente a trabalhar 6 horas, 7 horas numa gestora, na Faria Lima, né, de social, tal, pô, camisa apertada. E detalhe, isso não significa que você tá lá, inclusive você tá trabalhando melhor do que um cara que tá, sei lá, de camiseta e tudo mais, né? Trabalhei na Faria Lima, assim, não é porque o cara tá lá que ele tá produzindo, né? Exatamente. Mas trabalhar no grupo é ótimo, cara. Acho que o ambiente é muito propício, uma coisa que a gente sempre defende muito, isso é legal do Thiago, às vezes as pessoas não têm essa visão, mas, pô, participo de muitas reuniões de board lá, né? E uma coisa que a gente sempre defende, cara, o que é melhor para o cliente. Então, se você for ver os produtos do grupo, a gente sempre vai vamos lançar um serviço, um fundo de investimento. A gente sempre vai brigar para ser o mais barato e um muito eficiente. Pô, um eficiente como? Com estudo, com metodologia, que mostra que, pô, em janelas de médio e longo prazo é um produto eficiente, que supera os principais indicadores. Além disso, a gente vai buscar a taxa mais baixa. Então, pô, nosso fundo de previdência lá, o Arcagrão, é 0,59. O fundo mais barato antes era 0,60. Pô, o ETF, o GPUS, também a gente quer vir com um produto mais barato, o ETF mais barato que investe na Bolsa Americana e mais eficiente. Então, tudo que a gente vai lançando, a gente busca ser, pô, super alinhado com o cliente, né? Pô, a consultoria lá, que é a Portfel também, fee-based, né? Não commission-based. Então, tudo buscando ser o mais alinhado possível com o cliente. E é muito prazeroso trabalhar assim, alinhado com o cliente. Você já esteve na outra ponta também, né, cara? Sim. E é muito legal quando você trabalha, pô, buscando o melhor para o cliente, pô, à vontade, num ambiente propício para isso. Cara, e tem legal demais. Outra coisa que eu acho que o pessoal não se atenta tanto, é que você é analista CNPI. Uhum. Então, você é o cara que pode, assim, eu também sou analista CNPI, a gente pode falar de investimento. Sim. Então, a sua presença também no Grupo Primo é para preencher essa lacuna legal, né? Perfeito. A legislação exige que, para falar de renda variável, tem que ser um analista CNPI. Perfeito. Eu acho que é até um alerta que é importante que a gente faça para o público. Por que você está lá? Porque você é analista CNPI. O Thiago e o Perini, eles não podem falar de renda variável indicando, a legislação não permite. Então, tem que ter um analista CNPI lá falando disso. Perfeito. Isso é importante. Até para que o público, vocês de casa que estão ouvindo, se o teu influenciador não é CNPI, não tem o CNPI junto,
já tá errado. Então, E você, influenciador, contrate um analista CNPI. Tem tantos analistas bons aí, tem tanta gente. Contrata. Acho que é importante que a galera saiba que o quanto isso é importante. É uma questão legal. Não, e é mais do que ser legal, né, cara? Você tem que atender a legislação, você não tem outra opção. E é tipo assim, quando o cara ele é analista CNPI, ele não consegue fazer uma coisa que às vezes o cara que tá te dando uma recomendação sem o CNPI, ele, teoricamente, ele consegue. Porque quando você tira o CNPI, você precisa mandar para a PMEC, né, anualmente, todas as suas recomendações de investimento, sejam elas em vídeo, relatório, escrito. Fez a recomendação, manda... De 6 meses, manda para CVM. Exato. Né? E aí, qual que o cara consegue... A gente não pode investir em algo que a gente vai recomendar 30 dias antes e 5 dias depois. O cara que não... Por quê? Porque, é manipulação de mercado, né? Não posso manipular. Fala o seguinte, pega uma ação que tem pouca liquidez, recomendo, eu compro na minha carteira, no dia seguinte eu recomendo, o negócio sobe. Eu já fiz recomendação de fundo imobiliário em live, né? Fiz recomendação... O fundo imobiliário foi notificado pela Bolsa por atividade atípica. Aí. E foi porque eu recomendei num domingo, na segunda-feira, um monte de gente comprou, o fundo imobiliário teve uma movimentação atípica, aí a B3 questionou, eles disseram que não sabia por que era. Aí o pessoal, Mira, você tá movendo? Eu falei, sim. Mas assim, foi uma recomendação completamente idônea e imparcial. Sim. E eu não lembro se eu já tinha o fundo na minha carteira, mas assim... Eu não posso operar, eu não opero, espero todo o tempo regulamentar justamente por conta dessa preocupação que a gente tem e por conta de não manipular o mercado. Sim. Agora, quando qualquer pessoa que não é CNPI, ele pode estar manipulando o mercado. Sim, e ele não vai mandar, né? Lógico que isso entra em uma outra esfera, mas ele não manda as recomendações dele para a PMEC. Não tem o controle. Todas as vezes. Do CPF da esposa dele. Exato, a gente tem que mandar. Então é muito menos suscetível. É muito protegido você seguir um analista CNPI, porque você sabe que o cara tá cumprindo todas as regras que ele precisa. Se ele não estiver cumprindo, meu amigo, ele vai cair rapidinho. Então acho que isso é importante mesmo. É importante, isso é um alerta importante, porque infelizmente o mercado tem muita gente que fala besteira, né? Você olha assim, cara, tem gente falando coisas que não faz a menor ideia. Eu já vi gente fazendo vídeo na internet, tipo assim, as ações mais baratas. Essa é mais barata porque essa é R$9, a outra é 10, ela é mais cara. Eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, é muito, muito complicado. Mas beleza. Você tem falado muito do tal do Tesouro IPCA 2065, então não tem como não te perguntar sobre isso. Da onde surgiu essa ideia e por que você acredita tanto? Legal. Eu não vou dizer que é bom, que é ruim, porque lógico. Eu gosto também do Tesouro, então acho que é consenso que Tesouro Direto é um negócio legal pra caramba. Né? Não, legal. Então, cara, olha só, né? Comecei a trabalhar na mesa de operações, acho que foi 2011, né? E o que acontece? Os primeiros 2 anos, você é estagiário. Então, você ganha a Bolsa Auxílio lá e, o VR para você é super importante, né? R$200 a mais, a menos, já é uma baita de uma diferença. E aí eu fui efetivado mais ou menos em 2013, e aí em 2013, você lembra, né? Começou a piorar as coisas significativamente lá na época da Dilma, 2013, 14 e 15. Então foram 3 anos péssimos de mercado, assim, foram 3 anos horríveis, né? Com o juro futuro só subindo, as coisas indo super mal, ativo de risco, a bolsa super mal. E, cara, nessa época eu lembro que, bateu a taxa do IPCA, né, de longo prazo, bateu o IPCA mais 7,5, praticamente. E aí, eu lembro que era um frisson, assim, né, na gestora, porque todo mundo, cara, IPCA mais 7,5, essa é a chance da vida, de você pegar uma boa de uma grana, colocar aqui e você ter uma multiplicação de patrimônio aí nos próximos anos, né? E o caraca, sério. E os caras, quanto que você tem? Eu falei, sei lá, 5 mil. Os caras, putz, Gui, cara, você tinha pouco dinheiro pra multiplicar. Então, ele ajuda a multiplicar, né? O mercado financeiro ele ajuda a multiplicar. Ele não ajuda a criar, né? Exato, ele não ajuda a criar. Então, se você tem pouco, pode multiplicar? Pode. O seu resultado vai ser pequeno. Então, eu lembro que em 2015, 2016, a minha maior preocupação era eu tenho pouco dinheiro para aproveitar esse nível de taxa. Falei, cara, quando que isso vai acontecer novamente? Eu lembro o meu chefe, que na época, o cara é excelente, assim, me ensinou basicamente tudo que eu sei até hoje, Miguel Sano, né, que era o gestor, ele foi gestor de renda fixa na Sul América por 25 anos, cara, muito bom. E ele falou, Gui, isso daqui, cara, vai acontecer novamente, daqui uns 10 anos, quem sabe acontece de novo, você vai estar com um patrimônio mais relevante,
você consegue fazer isso. Aconteceu antes, vai acontecer de novo. Né? E aí, se você pegar, cara, de 2015 até, sei lá, final de 2019, nem vou colocar 2020 aqui, o IPCA mais de longo prazo, que era 2045, ele chegou a dar mais de 300%. Entre final de 2015 e final de 2019. 4 anos. Pô, se você tinha colocado 100 mil reais, você saiu, cara, com mais de 400 mil reais. Se tinha colocado 200 mil, pô, saiu quase com 1 milhão. Colocou 300 mil, saiu... Colocou 5 mil... colocou 5 mil, saiu com 15 mil, né? Então, tipo assim, pô, era uma remuneração muito... A multiplicação de patrimônio que eu tive foi, em termos percentuais, ela foi muito boa. Mas em termos nominais, de valor, foi muito pequeno. Então eu sempre fiquei, pô, pensando, cara, quando isso voltar para IPCA mais 6, se voltar para IPCA mais 7 um dia, eu vou aproveitar no ativo, né? De duration, né? De risco mais alto que tiver. E, pô, nos últimos 2, 3 anos, né, devagarzinho, a taxa dos IPCA de longo prazo, ela veio muito pra cima, cara. E aí eu falei, pô, Tesouro IPCA 2050. E no começo de 2023, o Tesouro Direto, ele lançou o Renda Mais, né? E a galera fala, pô, Gui, você está deturpando o objetivo do Tesouro. Porque o Tesouro, ele criou esse ativo com o objetivo de pessoa que tem um complemento de aposentadoria. Eu falei, olha, eu discordo um pouco, porque o principal objetivo do Tesouro, o primeiro, ele é captar recurso, pô, é pegar dinheiro emprestado. Aí ele vai pensar, como que eu vou pegar dinheiro emprestado? Ou como eu estimulo as pessoas a pegar mais dinheiro emprestado? Uma das maneiras é criar diferentes ativos, né, que estimulem as pessoas a entrar cada vez mais no portal do Tesouro Direto. Então, e aí você tem o Educa Mais, e aí você tem o Renda Mais. Então, não estou deturpando. O primeiro objetivo do Tesouro, ao vender um título público, não é, pô, garantir uma aposentadoria legal para você. Não, pô, é pegar dinheiro emprestado. É por isso que ele emite título público, né? Então, não estou deturpando nada. E aí eu, pô, falei, caramba, criou um ativo que tem um risco maior ainda, que era o Renda Mais 2065. No começo de 2023, olha que loucura. Você lembra que o Lula assumiu e aí tava na troca da regra fiscal, né? Que era o teto de gastos, que vinha já do governo Temer, desde o governo Temer, e aí ele ia substituir pelo arcabouço fiscal, que era uma regra... Calabouço fiscal. Calabouço fiscal. Que era uma regra bem mais flexível, né? No controle de gastos e tudo mais. Então, quando saiu, eu falei, pô, não vou trocar agora o IPCA 2045, 2050 por esse cara, que eu acho que ainda tem um espacinho para piorar. E aí, no começo desse ano, pô, quando você já teve toda digamos assim, já foi incorporado no preço, o arcabouço fiscal, efetivamente o mercado entendeu que, pô, não dá para enxergar uma estabilização da dívida pública, aí eu acho que estressou, que foi algo que a gente teve muito lá com a Dilma. A gente, pô, não tem... E aí, quando que para mim é o estresse máximo, né, das taxas? É quando qualquer economista faz a conta lá com a regra fiscal que ele tem e fala, meu amigo, a dívida pública não estabiliza. Aí quando você fala, eu não consigo enxergar quando a dívida pública estabiliza, o cara que financia o governo, né, que é o que compra o título público, ele fala, ué, então é IPCA mais 7 ou mais. E aí foi o que aconteceu no começo do ano. Falei, pô, IPCA mais 7, IPCA mais 7,5, gente, acho que agora dá pra gente aumentar, né? Sai do IPCA 2050 pro Renda Mais 2065. Ele tem uma duration, né? Isso. O que é duration? Duração. Então ele dura mais. 2050, o 2065, 15 anos a mais, que é o tal do Tesouro Renda Mais. Esse é o título. E eu acho que é sempre muito importante, eu falo para as pessoas isso, renda fixa é um instrumento que você tem duas... Na verdade, acho que todos os instrumentos de investimento você tem duas possibilidades. Você pode investir, você pode fazer trade. Exato. Se você tem isso muito claro na sua cabeça, tudo fica completamente fácil de resolver. Uhum. Inclusive, outro dia, o pessoal estava discutindo, e aí uns assessores ficaram me criticando, metendo pau lá, que eu não fico perdendo meu tempo com esse... Né? Até respondo, porque eu falei, pô, vocês estão comparando coisas completamente diferentes. Um ETF com o Tesouro Selic. Acho que não cabe comparar renda variável com renda fixa. Não, mas um ETF de renda fixa, você está falando besteira. A legislação diz que é renda variável. Então, porque não tem vencimento. Quando eu estou falando de alguma coisa que tem vencimento, estou falando de renda fixa, o que é o ideal? Casa com a sua meta. Então, o ideal é você ter uma meta para 2065 e receber esse dinheiro lá. Pronto, você não tem dor de cabeça com marcação ao mercado.
Ah, mas eu posso fazer diferente? Posso, tô fazendo trade. E aí fica muito claro que, cara, eu vou pro game, eu vou pro fight, eu quero a taxa, eu quero ver a curva fechar. O que é curva fechar? Eu quero ver o juro diminuir. Essa é a ideia dessa expressão fechar a curva. Eu quero ver o juro diminuir e ser remunerado múltiplas vezes com isso. Cara, e tá tudo bem. Eu só acho que a maioria das pessoas precisa dessa clareza na cabeça do pequeno investidor, porque ele acha que é trader e, na verdade, ele tá querendo construir a aposentadoria. Tipo assim, aí ele tá perdido completamente. E é importante, né? Eu sempre falo, quando eu falo do Renda Mais, cara, você precisa entender que nos últimos 12 meses, né, volatilidade, balanço de preço dele é igual ao do Bitcoin, pô. Entendeu? Essa é uma informação importante que as pessoas não se atentam. Exato. Então, pô, quando você compra um negócio que você quer ficar olhando todo dia, você tem que tomar muito cuidado. Se você fica olhando todo dia, você ainda tem esse hábito, não, vou investir em bons ativos para carregar para o médio e longo prazo. E eu falo, se você não consegue, você acredita que você vai precisar desse dinheiro em pelo menos 5 anos, não compra o Renda Mais, cara. Porque existe a possibilidade das coisas irem pro lado errado, pô. Não, aí você tem que comprar um Renda Mais que vence daqui a 5 anos, né? Exato. Se você vai precisar antes desse dinheiro, então é melhor você não comprar esse ativo, entendeu? Então eu sempre falo pra galera, pô, vai precisar antes dessa grana? Não coloca, pô. Por quê? Porque é o risco de, pô, nas eleições, alguma coisa ir pro lado que o mercado não gosta, as taxas sobem, aí você vai precisar do dinheiro, você tá perdendo 15, 20, 30%. E aí o que você faz? Você vai vir lá no meu Instagram, vai vir lá nas minhas redes sociais e falar, pô, Gui, foi na sua. Não. Você não falou que era bom? E aí o problema é esse. Bom é. Só não é bom para aquela sua meta. Exato. Não é a ferramenta ideal. Você está querendo pregar um prego e você está querendo usar um serrote para pegar um prego. Cara, você precisava de um martelo. Eu acho que o que falta no investidor é só essa organização, mas eu acho que é o grande problema. Não é só investimento. Se você perguntar para as pessoas o que você quer da vida, o que você quer fazer a pessoa não sabe. Sim. E aí, para investimento, você precisa de um mínimo de clareza, né? Quais são as suas metas? Define a meta, e aí vem um investimento que cabe na sua meta, que aí não tem erro, né? Não tem sofrimento. Não, eu falo, cara, assim, o Renda Mais, ele é para a minoria das pessoas, o 2065. Por quê? Porque a maioria, cara, elas ficam... Eu falo, pô, você acredita que você vai ficar 5 anos com esse ativo? Não, eu tenho convicção. Eu falo, olha, quantas das suas maiores despesas foram programadas nos últimos 5 anos? Suas maiores despesas dos últimos 5 anos, elas estavam programadas 5 anos atrás. 5 anos de antecedência. O cara fala, nenhuma. Eu falo, pô, então cuidado aí já. Porque as minhas grandes despesas que eu tive nos últimos 5 anos, eu tinha clareza de que eu ia ter elas. Eu ia aumentar meu aluguel, porque provavelmente eu ia morar mais perto do trabalho, não ia aguentar ficar tanto tempo. Eu ia ter que comprar um carro e tal. Então, meio que eu tinha mapeado e sabia que meu custo de vida ia aumentar e tudo mais. E tem gente, cara, que, pô, casa dá 6 meses e separou, pô. Ah, juro que vai te amar, respeitar, até que a morte o separe. 6 meses você separa. Você, que nunca tá guardando dinheiro há 1 ano, há 2 anos, você tem convicção que você não vai precisar mexer nessa grana, que você não vai mexer nessa grana em 5 anos. Acho difícil. Pô, Gui, mas se eu perder essa oportunidade, é só daqui a 10 anos. Então, você pega os próximos 10 anos. Mas é melhor perder a oportunidade que perder dinheiro. Exatamente, né? Então, cara, acho que tem que ter uma maturidade aí para você colocar dinheiro no Renda Mais, 2065, tem que entender o risco, tem que entender, né, quanto que ele pode ir pro lado negativo, pô, em um cenário ruim e tudo mais. Mas o porquê que eu gosto basicamente também, né, é porque ele é muito assimétrico, cara. Ele é muito assimétrico, né? Então, pô, se a taxa for para IPCA mais 9, vamos pensar aqui em 3 anos, se a taxa for para IPCA mais 9, coisa que... Temos um shutdown por aí, né? 2027. Pô, o IPCA mais 9 é algo que a gente nunca teve no Brasil. O máximo foi IPCA mais 7,70 para um IPCA de longo prazo, né? Se for para IPCA mais 9, pô, em 3 anos ele cai 20%, 23%. Se ele for para IPCA mais 5, pô, quer voltar mais ou menos para a média histórica, IPCA mais 5,5, ele te entrega praticamente 170%, 200%. Não sei qual que é a taxa agora enquanto a gente está gravando isso daqui. Mas é um nível... Pô, você vê... Risco-retorno. Se ele volta para a média histórica, você entrega um resultado muito bom, cara. Uma multiplicação de patrimônio muito boa. Se você vai para algo muito ruim, algo pior que a gente nunca observou, absurdamente horrível, pô, você perde 20% em 3 anos. Então, qual que é a minha visão? Pô, se eu coloco uma parte ali do meu patrimônio, vamos pensar, 100 mil. Pô, pior cenário, ele se concretizou que eu desenhei lá, IPCA mais 9. Pô, vai para 80. Eu mudo meu padrão de vida? Se eu coloquei só uma parte do meu patrimônio ali, não. Pô, tava 100, foi para 80? Não. Pô, mas às vezes eu coloquei 100. Deu um cenário bom, foi para IPCA mais 5.
Pô, sai com 300. Pô, legal, pô. 300 já é algo que talvez você pense, É bem mais relevante. eu consigo comprar um apartamento num lugar mais legal, consigo mudar o patamar. Às vezes é a grana que você faltava para colocar seu filho numa escola legal, que você sempre quis colocar, para fazer uma viagem pelos próximos, cara, 7 anos com a família internacional, sabe? Então já é um nível de multiplicação que, dependendo da grana que você tem, né, não um Gui lá 2016, já, pô, impacta positivamente a sua vida. Aí eu brinco, né, que tem o cenário praia. O cenário praia é a gente voltar para o melhor patamar que a gente teve histórico do IPCA de longo prazo, que eu acho que não vai acontecer. Mas, de novo, né, foi algo que a gente já observou. Pô, voltando para o IPCA mais 3, IPCA mais 3,5, a gente está falando de 400, 500%. Né? Então, pô, para mim é bem assimétrico. Maravilha, acho que essa explicação é fantástica. Então, na tua visão, esse é um investimento para trade de IPCA 2065, Tesouro Renda Mais, galera, Tesouro Renda Mais, 2065 para um trade de 3 anos. Isso, exato. 3 anos. É legal que você fala um trade de 3 anos, porque às vezes a galera fala trade e a galera acha que é semana, dia. Não é isso não. Né? Eu falo, pô, é um investimento que você vai realizar e vai segurar por pelo menos 3 anos. Eu quero que você tenha a convicção que você vai segurar por pelo menos 3 anos. Se você não tem essa convicção, não chega. Por quê? Porque nesse cenário, pô, no pior dos casos que eu enxergo, que é indo para IPCA mais 9, pô, você perderia 20%, né, do valor investido. E os outros ficam mais... Os outros IPCAs, os outros títulos do Tesouro Renda Mais, 2060, 2055, também são interessantes na tua visão. Claro que duration é risco e Sim. retorno. Quanto maior o retorno, melhor o trade. Uhum. A gente sempre fala isso. Vai fazer um trade em renda fixa, quanto maior o prazo, maior Sim. a volatilidade, maior a chance de ganhar dinheiro. Mas para prazos menores, o que você tem... Não sei se você já estudou, chegou a fazer estudos sobre isso, mas o retorno, com certeza, ele é menor, mas ele é muito menor. Legal. Vamos sair do Renda Mais antes, né? Vou pro IPCA 2050, que tirando os Renda Mais, é o que tem E no final das contas é tudo igual, né? É tudo parecido. Ele só muda quando começa a pagar, né? Isso, Até exato. Exatamente. Mas o 2050, em 3 anos, se a taxa for para IPCA mais 9, nem retorno negativo ele te dá. Seu patrimônio nem cai. Então, pô, o Renda Mais não dá, Gui. Você tá viajando, cara. É um título para aposentadoria. Eu falo, não, tudo bem. Então, você pode ir num Tesouro IPCA 2050. Se você fica um pouco mais confortável com isso, legal, porque ele tem um menor risco lá no cenário mais positivo possível, no praia, ele não vai te dar aqueles 400, 500%. Ele vai te dar 250, 300. Porém, no cenário que é o IPCA, indo para a taxa indo para IPCA mais 9, né? Pô, não, vamos colocar o negativão, indo para IPCA mais 9, ele nem cair 20%, ele vai cair. E no cenário mais factível, 5,5%, IPCA mais 5,5%... Ele vai te dar 100 e poucos por cento, que já é bom, pô, um período de 3 anos. Mas também é completamente assimétrico, né? Que você também não tem risco nenhum. Exato. É assim? Também é muito assimétrico. Tipo, os dois são muito assimétricos, só que o nível de ganho, né? De ganho de perda no Renda Mais, né? Que você pensar na curva lá, né? Até onde pode ir pro cenário ruim, até onde pode ir no cenário positivo, o Renda Mais 65 é muito mais amplo. 2050 ele é amplo, mas ele é um pouco menor. Mas para quem tem medo, não queria perder nada. Fala, tá bom, o PCA 2050 já atende, né? Exato, mas aí, de novo, né? Não vai ficar olhando dia a dia, né? Porque assim, a galera fala, olha, em 3 anos você não teria variação negativa. Aí passa uma semana o cara, como não tem variação negativa? Ele tá caindo. Fala, você olha lá, 3 anos. Em que parte dos 3 anos você não entendeu? Exato, né? É em 3 anos, né? Eu sempre falo, pô, a renda fixa ela tem 2 forças jogando ali, né, no título. Um é o carrego, que a gente chama, né? Pô, você comprou um título que é IPCA mais 7%. Então, todo dia que vai passando, ele corrige um pedacinho do IPCA, mais um pedacinho, né, dos 7% que você comprou. Então, isso ao longo de 3 anos faz uma baita de uma diferença. E o outro fator que vai impactando esse título é a força da marcação ao mercado, né? E às vezes a marcação ao mercado é negativa, às vezes é positiva, mas o ganho de carrego aqui, ó, para cima. Marcação ao mercado ruim, joga para baixo. Marcação ao mercado positivo, o que eu falo é, no 2050, o ganho de carrego, ele não é nem 100% anulado quando você tem uma marcação ao mercado muito negativa, extremamente negativa. Já no Renda Mais, não. Ele é impactado positivamente pelo ganho de carrego, mas na marcação ao mercado ela é tão forte
que ela apaga todo o ganho que você teria de carrego em 3 anos e ainda Isso porque come o um prazo- pedaço. Mas porque o prazo é diferente. Isso porque o prazo é diferente, No exatamente. 2065 versus 2050. Exatamente. A gente tem essa assimetria aí de prazos, eles são diferentes. Perfeito. E por isso que a gente tem esse efeito. É isso. Mas estava falando dos cenários, acho que isso aí é importante. Num cenário maravilhoso, o Brasil virou primeiro mundo, vai IPCA mais 3, que infelizmente não vai acontecer, né? Nunca aconteceu na nossa história. Ah, Mira, você é pessimista, você é contra o governo. Não, é que assim, historicamente, nunca aconteceu, né? Não, chegou Assim, a bater um dia. A taxa do IPCA de longo prazo chegou a bater IPCA mais 2,99. Que foi depois da pandemia e tudo mais. Foi um negócio, pô, muito atípico. O único entendeu? dia. Um único dia. Mas ela ficou ali perto de IPCA mais 3, IPCA mais 3,5 por muito tempo. Alguns meses. Mas eu acho difícil acontecer de novo. É, muito difícil esse cenário, tem muita coisa. Infelizmente, economicamente, a gente olha, como eu falei, shutdown, tem algumas coisas. Desafios, E aí, né? que assim, como é que o governo, qual o governo? A gente não sabe nem quem vai ser o presidente eleito em 2026, né? Ah, Mira, assim, nem o Lula disse, o próprio Lula falou que ele não sabe se ele vai concorrer, ele vai estar bem de saúde para concorrer, né? Então, a gente não sabe se o candidato da situação, o atual presidente, vai ter condições, a oposição também não tem nenhum candidato definido, tem muitas coisas incertas. Mas eu acho que o cenário interessante já é pensar num 5,5, o IPCA Sim. mais 5,5. Eu acho que um IPCA mais 6 já dá bastante dinheiro, né? Não, Tá IPCA IPCA quase, IPCA mais 8, né? Tá IPCA 7,5, É? 7,20. IPCA mais 6 já traz... E ó, a galera fala assim, pô, tem uma percepção de que, pô, Gui, mas se o Lula se reeleger, ele não volta pra isso. Eu falo, cara, em 2023, quando esse título ele foi lançado, a taxa dele era IPCA mais 6,8. 6 meses depois, 7 meses depois, em meio à aprovação do arcabouço fiscal e toda a discussão, como é que seria o fiscal do Brasil, a taxa caiu para IPCA mais 5,7. Em 6 meses, depois que ele foi lançado, ele rendeu mais de 80%. Eu falo, e isso com o Lula e isso na aprovação do arcabouço fiscal. E era uma baita dúvida, né? Que era uma baita dúvida de como vai ser, que não vai estabilizar a dívida. E ao longo dos meses a galera falando, não vai estabilizar mesmo, mas cenário mais positivo lá fora, a inflação aqui dando uma arrefecida naquele momento, tudo mais, uma série de um conjunto de fatores, né, Brasil mais mundo, fizeram com que a taxa daquele ativo cedesse naquele momento. Então acho que é importante também mencionar. Como é que você acha que, você como economista, como é que você enxerga a economia para o ano que vem, esse cenário, inflação, corte de juros, Brasil, Estados Unidos? Legal. O que você acha que vai acontecer daqui para frente? Legal. Pô. Cadê a bola de cristal? Tem aí. Bola de cristal do Gui, o que você tá prevendo aí? Deixa eu dar uma olhada aqui, né, cara? Tirar o microfone da frente pra eu ver o que eu vejo. Mas boa. Cara, então, é o seguinte, né? Eu acredito, de fato, que a gente vai ter uma inflação caminhando, cedendo. Pô, qual que é... Vamos fazer, pra gente falar do ano que vem, acho que é legal a gente fazer um filme, né? De como foi 2025, final de 2024. Olha só que loucura. Final de 2024, eu olhei, começo de 2025, olhei qual que era a inflação implícita para os próximos 12 meses no Brasil, né? Então, você vê qual que é a taxa do título pré-fixado, vê qual que é a taxa de inflação dos próximos 12 meses, você tira a diferença, você chega nessa inflação implícita, quanto que o mercado está precificando que vai ser a inflação nos próximos 12 meses. No começo do ano... Essa é uma explicação importante. Pensa assim, o pré-fixado, o Tesouro pré-fixado paga 15%. O Tesouro IPCA paga IPCA mais 8%. Uhum. Então a inflação implícita é 7%, que é a diferença de 8 mais 7, 15%, que é o 15% que o pré-fixado está pagando. É só fazer a conta, subtração. Se não sabia, agora você já sabe. Perfeito, boa. Então o mercado estava precificando isso, né? Em implícita em 7 ponto pouco. Pô, por quê? Porque no final de 2024 a gente estava com o câmbio em 6,3, o mercado inteiro, né? Estava esperando um corte de gastos no final de 2024, o Haddad veio publicamente lá num anúncio televisionado e anunciou um corte de arrecadação. Né? Eu lembro disso. E aí foi uma piora de perspectiva fiscal, o dólar rasgando não só aqui no Brasil, como lá fora também, expectativa de inflação subiu pra caramba. De lá pra cá, a gente teve bastante coisa que foi arrefecendo. O Trump também venceu, né, com aquele discurso já de que, tem tarifa de importação, não vai ficar mais assim, a gente vai reforçar novamente a indústria americana, a imposição de tarifas. Então, foi uma tempestade perfeita para ter um mercado ruim. Tanto é que em 2024 o Bovespa caiu 10,
o IFIX caiu, os indexados da inflação tiveram um ano ruim também e tal. A gente entra em 2025, acho que com muitas das coisas negativas bem mapeadas. Pô, a gente pode ter uma piora no fiscal, a gente pode ter os Estados Unidos ali com mais inflação por conta dessas tarifas, a gente tem um câmbio muito depreciado, e ao longo do ano essas coisas foram... Não tinha novidade, né? Não tinha novidade negativa, né? Era tudo ruim, mas já era conhecido. Exato, as coisas só pioram se você tem uma coisa ruim nova. Se você tem uma coisa ruim que, já era esperado, já tá no preço, né? E o que a gente foi tendo foi basicamente que essas coisas que já estavam mapeadas, elas não foram se concretizando na magnitude que a gente esperava, né? Então melhorou, né? Exato. Você vê o fiscal que a gente esperava, alguns economistas esperavam piorar ou ser muito pior, o governo conseguiu entregar. Não tô falando que foi bom, mas conseguiu entregar. Assim, não é que o gasto público diminuiu. Exato. O governo aumentou a arrecadação. Vi imposto, Perfeito. Isso é horrível, vou pagar mais imposto, é um absurdo, não precisa... Beleza, a gente concorda, só que matematicamente o governo conseguiu aproximar e fechar esse gap gigante. Se a gente olha os gráficos, eu fiz até um trabalho de macroeconomia para o Túlio, para o professor, mesmo professor que a gente teve, que a gente estava mostrando justamente isso, o fiscal, comparando taxa de juros no Brasil junto com o fiscal, cara, o gasto foi gigante e a arrecadação estava embaixo. Só que o governo aumentou a arrecadação e eles se encontraram. Então, assim, o fiscal do Brasil melhorou? Melhorou. A solução encontrada foi a melhor? Não, porque foi com aumento de arrecadação de impostos e podia ter sido com corte de gastos. Mas o governo conseguiu entregar. Perfeito. Da pior maneira possível. Aí é uma outra discussão, né? Das maneiras, beleza. Mas chegou lá, né? É isso. O que a gente estava vendo era o risco fiscal, né? O que importa lá pro juro de longo prazo, no final das contas, é o risco fiscal. Se o governo consegue pagar as contas, né? Isso, ele quer saber equilibrar as contas. Se ele vai estar ganhando mais ou se ele vai estar gastando menos, né? Aí é o problema dele, digamos assim, né? A gente não vai entrar no mérito de o que isso gera para emprego e tudo mais. No final das contas, a gente tem que pensar que alguém empresta dinheiro para o governo. Exato. Esse alguém que empresta dinheiro, o grande investidor, principalmente o gringo, o investidor estrangeiro, o institucional aqui, ele está preocupado em receber. Se o governo tem melhor capacidade de pagamento, é isso que importa para ele. Agora, como é que o governo vai fazer para pagar se ele arrecada mais ou gasta menos? Isso é o problema do governo. É isso, é exatamente isso. Então teve essa percepção de que o fiscal, a gente esperava algo pior, não vai ser algo tão ruim, tanto é que você vai lá no Focus, né, tem um resultado primário lá, você vê que não mudou ao longo do ano. E tinha muita gente falando, não, vai ser muito pior, e não mudou, e o governo vai entregar basicamente o que ele tinha prometido que ele ia entregar lá atrás. Beleza. Você teve um arrefecimento da taxa de câmbio, não só aqui no Brasil, né? O dólar caiu com relação a outras moedas no mundo, e acho que essa é uma política, inclusive, que os próprios Estados Unidos eles querem estimular, né? Se eles desvalorizam a própria moeda, os produtos lá ficam mais competitivos ao redor do mundo. É uma falha grotesca de condução de política econômica, que é histórica. A história já mostrou, mas o Trump insistiu, né? Ele quer fazer isso. A gente se deu bem no final das contas, né? Trouxe o dólar para baixo, fica expectativa de inflação impactada negativamente. E o BC, o Banco Central, fez seu trabalho, né? Levou a Selic para 15%, dá uma desestimulada na atividade econômica, mas é melhor se desestimular a atividade agora e ter uma inflação mais controlada do que você deixar a inflação correr e lá na frente precisar fazer um trabalho, né? Dar uma dose de um remédio muito maior, muito mais amargo do que seria agora. Então acho que esses fatores, o câmbio caindo, o Banco Central fazendo seu trabalho e o fiscal não piorar quanto a gente imaginou que ele poderia piorar, principalmente no final do ano passado, deu uma boa ajudada a melhorar essas coisas. E aí você foi pegando um negócio e sabe a Rafaela Vitória, economista do chefe do Banco Inter? Ela foi lá no podcast e ela trouxe uma visão interessante. Ela falou, essa expectativa de inflação de 2026, 2027, ela só vai começar a cair quando os economistas forem surpreendidos com dados correntes de inflação abaixo das expectativas. E é o que a gente está observando nos últimos 3, 4 meses. Atividade arrefecendo, aí os dados de inflação surpreendendo positivamente, vindo abaixo das expectativas, e aí os economistas, deixa eu revisar aqui minhas projeções. No primeiro, todo mundo fala assim, não, foi só um dado. Isso. Aí de novo, falou, peraí, não, foi só sorte. Aí fala, e aí começa, aí todo mundo já começa a projetar, peraí, os dados para frente não vão ser tão ruins, porque o negócio, a taxa de juros que tem esse remédio amargo, eu digo, é quase que uma quimioterapia na economia, né? É ruim, mas você tem que tratar um câncer que é a inflação.
tá dando resultado. E aí você está arrefecendo a economia e a inflação está reduzindo. A gente tem visto isso constantemente, tanto que existem muitas apostas de corte de juros para janeiro. A maior parte do mercado ainda acha que é março, mas aqui no Brasil, mas já tem muita gente achando que é janeiro, né? Perfeito. E assim, para mim é isso, né, pô? A inflação, então, ela surpreendeu positivamente. E é legal você ter falado, porque às vezes a galera, um dado é capaz de mudar. Um dado não. Mas é uma sequência de dados, né? É um movimento que você fala gradual. O mercado tá pessimista, vai vindo alguns indicadores melhores, tudo mais, ele vai mexendo devagarinho. E o inverso é verdadeiro também, né? Tá esperando um cenário muito bom, vem um outro dado pior e vai voltando. Então é sempre uma mudança gradual. Mas é isso que a gente teve nos últimos meses. Então a inflação mais baixa, ela tá trazendo agora as expectativas dos próximos meses e anos de inflação para baixo. E aí o Banco Central, acho que ele vai ter espaço para cortar. Em janeiro e março, confesso que eu nem sei e confesso que isso nem interessa. Porque, pô, às vezes a galera fala, como não, Gui? Pô, eu mesmo, né? Você chama vários gestores de fundo de investimento em podcast lá, dos economistas, e os caras falam que se for em janeiro vai ser melhor do que for em março. Fala, melhor para ele, porque ele tá mais posicionado, talvez, em corte de juros ali em janeiro, pô. Para você. Ele já apostou o dinheiro todo nisso. Exato. Né? Para ele vai ser ótimo. Para você, pessoa física, que você não vai mexer no seu dinheiro. Se for em janeiro ou março, não dá nada para você. Para suas ações, para os seus fundos imobiliários, porque os imóveis que você tem na carteira, ou para as empresas que você tem na carteira, ou para os títulos de renda fixa que você tem na carteira, vem impacto positivo em janeiro ou em março, o que muda para você? O importante é que seja positivo, né? O importante é que seja positivo, pô. Então, sim, eu nem gosto de ficar falando muito, pô, se vai ser em janeiro ou em março. Assim, o que eu acredito mais é em março, né? Acho que o BC talvez ele deu uma arrefecida na comunicação dele agora, na reunião de dezembro, né? Pô, e é importante ele fazer isso, porque senão ele não tem nem a possibilidade de cortar em janeiro. Então, o cara que tem que meio que dar um indício do que ele vai fazer nos próximos passos, né? Mas, enfim, acho que o juro vai cair. Vai começar a cair em 2026. E isso vai continuar trazendo uma perspectiva mais positiva para o Brasil. Qual que é o ponto também que a gente tem em 2026? Eleição. Então, pô, a gente tem uma Selic caindo e aí as pessoas falam, pô, Gui, mas a gente tem eleição. Eu falo, legal, a gente tem eleição. Só que cuidado para você não confundir a eleição passada com a eleição atual. A eleição passada, você tinha um governo que tinha uma regra fiscal rígida, muito rígida, que inclusive o nosso professor, Felipe Salto, né, ele fala, pô, era tão rígida que não conseguia cumprir. Ninguém conseguia cumprir. Exato, né, então, pô, só que ela era muito rígida, então ela trazia, teoricamente, mais desconforto pro cara que tá comprando título público, né, tá prestando dinheiro pro governo. E aí você tinha a possibilidade, na eleição presidencial anterior, de ter uma troca por um governo que teria uma regra fiscal mais flexível, mais frouxa. Então, aquela eleição, você tinha, pô, um cenário bom, fiscal, né? Ali, uma regra muito rígida e que poderia ser substituída por uma frouxa. Nessa é diferente, pô, a pessoa fala, não, mas isso é igual na eleição anterior. Fala, não, peraí. Na eleição anterior você tinha uma regra rígida e poderia ir para uma regra frouxa. Hoje você tem uma regra frouxa e muito provavelmente você vai colocar a possibilidade de ter uma regra daqui para frente mais rígida. Então, no meu caso, na minha visão, algo diferente. É algo que, conforme as eleições se aproximem, talvez, inclusive, a gente enxergue uma melhora no preço. E aí, às vezes, a galera fala, não, mas tá 100% precificado. Falo, eu não acho. Por que eu não acho? Recebo muito gestor lá. Tenho muito amigo que trabalha em gestora de investimento, tesouraria de banco. E eu falo, cara, você tá... E eu pergunto, você está se posicionando? Fala, não, tá louco. Por que você não está se posicionando? Porque, meu amigo, eu fecho aqui a minha apuração de resultado em dezembro. Aí o cara recebe o bônus dele em fevereiro ou em março. Semestral. Aí, o primeiro semestre de 2026, ele vai receber o bônus dele lá em julho e agosto. Ele fecha em junho, ele recebe em julho e agosto o bônus dele. Mas, pô, ele tem que ver o que de relevante vai acontecer entre janeiro e junho. E tem muita coisa que pode acontecer. Tanto nos Estados Unidos, quanto no mundo, inclusive no Brasil. Então, assim, agora, para mim, tem algo que foi precificado, mas eu acho que é muito pouco. O mercado vai começar a olhar mesmo e se posicionar, e gestores, né? Gestores de portfólio, de fundo de investimento, tesouraria de banco, vai se posicionar para a eleição agora, na virada do ano. Porque é agora que as eleições começam a fazer preço de verdade. Então é agora que eles vão colocar dinheiro na sua posição, vão trazer fluxo para sua posição, porque se der certo, aí cai no bônus dele lá em julho. Não tinha por que ele se posicionar para uma eleição agora, sendo que, pô, ainda você nem sabe quem são os candidatos,
você tem um revés dos Estados Unidos, pô, e aí você perde dinheiro porque você está se posicionando para a eleição que vai acontecer 2 meses para frente. Eu acho que a gente tem um cenário ruim, shutdown 2027, só que até lá tem muito dinheiro na mesa para ser ganho, porque a gente tem corte de juros nos Estados Unidos e as pessoas, elas, infelizmente, é normal, mas infelizmente, a gente tem uma visão, a maioria da população tem uma visão muito limitada quando eu digo economia. Por quê? Porque a taxa de juros dos Estados Unidos faz mais preço no Brasil do que outras coisas internas. Sim. Assim, para fazer muito preço aqui, você tem que ter uma catástrofe econômica para fazer preço. Porque às vezes o negócio aqui não está muito bem. Os Estados Unidos cortam os juros, tudo aqui, economicamente, quando eu falo preço de ativo, bolsa, não sei o quê, tudo melhora por conta dos Estados Unidos, mesmo que a gente não tenha feito nada. Aqui em 2025 mesmo. O que a gente fez de o fiscal foi muito melhor? Não, eu falei, pô, tava meio que... Era o que a gente esperava, o governo falou que ia entregar, é o que entregou. Pô, tipo assim, a gente não fez nosso dever de casa como país e tudo mais. Só que os Estados Unidos começou o corte de juros, né? Perfeito. E aí a gente começa a abrir essa distância, esse prêmio de risco entre risco Brasil e risco Estados Unidos, ele vai ficando maior. E aí vai ficando maior num nível que não justifica, né? Exato. E isso mostra que, pô, tem muito dinheiro que pode entrar aqui. E se entra muito dinheiro do investidor buscando investimento no Brasil, o dólar cai e poderia estar até bem mais baixo, poderia estar abaixo de 5, né? Se a gente não tivesse problemas fiscais, era para estar abaixo de 5. O dólar caiu no mundo inteiro, não foi só no Brasil. E aí entra mais dólar, e aí pressiona menos a inflação, e aí é um ciclo positivo, né? Perfeito. Provocado nem tanto pelo Brasil, provocado mais pelos Estados Unidos. É isso. E o Trump quer trocar lá o presidente do Fed, botar um cara que corte mais juros, né? Pô, parece a Dilma, né? Dilma. E aí, se o cara realmente cortar mais juros e reduzir essa distância, abre ainda mais, é mais grana que entra no Brasil. Então, e a gente tem mais espaço, porque se entra mais grana aqui, pressiona a inflação para baixo. É o câmbio, não? O câmbio, dólar, tudo para baixo. O Banco Central também tem mais espaço para cortar a Selic. Perfeito. E aí vai cortando a Selic também, melhora o ambiente de bolsa, de um monte de coisa. Então tem muito, eu acho que primeiro semestre é bem positivo. Segundo semestre não tem jeito, ele vai ser muito... volátil, né? Eu ia dizer manchado, mas eu acho que vai ter um pouco de sujeira aí na análise, na visão, por conta da eleição. Sim. Só que eu tenho uma teoria, não sei se você concorda, que segundo mandato é sempre muito ruim. Porque o segundo mandato do FHC, ele elegeu o Lula, que era o adversário. O segundo mandato da Dilma, ela tomou um impeachment. O único segundo mandato que deu certo foi o do próprio Lula, só que aí a China estava crescendo a 2 dígitos, né? Crescia quase 20% ao ano, uma realidade de boom de commodities que não existe mais. Então, o Lula também não vai ter um cenário fácil se ele se reeleger. E aí eu acho que vai ter um cenário muito complicado para ele no segundo mandato. E aí, 2027 para frente... Eu acho que a gente tem um cenário um pouco mais complicado, mas também arrefecido por uma inflação baixa, por uma taxa nos Estados Unidos baixa, por uma taxa no Brasil também decrescente. Sim. O último boletim Focus já está projetando a Selic terminal, que acho que é 2027 para 2028, já de um dígito, de 9,75. Então a gente já começa a olhar, já tinha tempo que não se olhava Selic de um dígito, mas já começa a olhar uma Selic de um dígito lá na frente. Então, eu acho que o Lula, se ele se reeleger, vai ser muito complicado para ele, inclusive, para administrar, para ele administrar tudo isso. Acho que vai ser complicado, vai ser difícil. O próprio Haddad disse que não sabe se ele vai ser. Acho que o Haddad nem quer ser o ministro da Economia no segundo mandato. Vai ser um cenário complicado para ele ou para qualquer outro presidente, mas até um pouco arrefecido por essas taxas menores. Só que lá na frente eu acho que tem mais preocupação. Agora, 2026, pelo menos o primeiro semestre, ainda é para ganhar bastante dinheiro. Eu acho que é positivo também. E é legal, né, gente, porque na aula que a gente fez de finanças públicas, não sei se a galera tem essa visão, mas acho que dá para separar essa preocupação fiscal em duas, né? Uma que você comentou, que é a questão do shutdown, né, que o orçamento do Brasil é rígido e tudo mais, vai ter uma hora que as despesas obrigatórias elas vão consumir todo o orçamento e vai precisar ser feita alguma coisa, senão é isso, né? Você não tem dinheiro para pagar. Você tem as obrigatórias, que hoje são 92%, mas aí tem um pouco de educação e saúde para cumprir a Constituição. Aí, se não bastasse, tem as emendas parlamentares que sequestram um pedaço
E aí não sobra quase nada pro governo. Hoje, daqui a 2 anos, não vai ter nem para emenda. E aí, eu fico só imaginando. O Congresso não vai ter emenda, porque não vai sobrar dinheiro, as obrigatórias vão comer tudo. O governo não vai ter dinheiro para fazer investimento. E aí também não vai ter dinheiro nem para saúde e educação para o complementar, porque o previdenciário, tudo que é obrigatório vai consumir todo. Uhum. Eu não sei que jeito que eles vão uma coisa é certa, né? A gente vai ter que fazer alguma coisa, todo mundo vai ter que fazer alguma coisa. Eu acho difícil o parlamentar falar, não, agora eu vou ficar com 0, mas tô tranquilo aqui. Acho que o governo também vai ficar sem nenhuma margem de manobra, tá tranquilo. Alguma coisa vai precisar ser feita. Senão a gente chega num cenário, meio que sem saída, né? Alguma coisa precisa ser feita. Mas na questão da estabilização da dívida pública, eu acho que foi muito legal na aula que a gente teve, com o Salto, né, com o Pellegrini, foi de ver que, teoricamente, o problema do Brasil, ele não é matematicamente muito complexo. Se a gente tem um superávit primário de 2, e aí é isso, né, palavras do Salto, do Pellegrini, se eu fosse ministro da Fazenda, eu ia falar, o meu objetivo é ter um superávit primário de 2, você pegar taxa de juros neutra no Brasil, crescimento, taxa de crescimento também meio que estrutural do Brasil, é o que você precisaria de superávit primário para estabilizar a dívida pública, de 2 pontos percentuais. Não é algo tão complexo. Não, que é muito difícil. Hoje a gente está com um déficit de 0,5 ponto percentual do PIB, ou se aproximando de net zero. Mas, a gente fez isso por muitos e muitos anos. Inclusive no primeiro e no segundo mandato do Lula, ele fez isso. Entregou mais do que 2% de resultado primário, né? Eu acho que uma questão mais complexa é política, mas a matemática para estabilizar a dívida pública não acho que seja tão complexa assim. Eu acho que o maior desafio de 2027 vai ser esse, das obrigatórias consumirem todo o espaço do orçamento. Isso aí acho que deve dar uma bagunçada no jogo político ali. Mas eu acho que o governo vai ter, independente de quem seja o governo, vai ter uma oportunidade ímpar de ajustar algumas coisas, porque a gente tem gastos que são, na verdade, subsídios, né, que o governo deixa de arrecadar e que são coisas absurdas. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus eu acho um absurdo. Uhum. Você indiretamente atende cerca de 400 mil pessoas, famílias ali, diretamente são cerca de 100 mil pessoas trabalhando, e para isso gasta-se 50 bilhões. O Bolsa Família, você gasta 100 bilhões para atender indiretamente aí cerca de 60 milhões de pessoas. Aí 60 milhões de pessoas são beneficiadas e você gasta 100 bi. Aí do outro lado você gasta 50 bi para ajudar 400 mil pessoas. Era mais fácil pegar uma parte dos 50 bi na mão diretamente dos 400 mil pessoas que são beneficiadas ali e tirar a Zona Franca de lá. Ia sair muito mais barato, não ia gastar 50 bi e a gente abrir um espaço, porque só de emenda é mais ou menos isso aí. Então, sim, o que se gasta de emenda parlamentar, por exemplo, é o que se gasta com Zona Franca de Manaus. E não faz nenhum sentido, né? Sim. Ah, não, mas vamos preservar a Amazônia, porque aí as pessoas trabalhando, elas vão preservar a Amazônia. Não, então, dá dinheiro para essa galera. Sim. Dá dinheiro para elas cuidarem da floresta. Sai muito mais barato do que você sustentar a Zona Franca de Manaus. Só que tem uma questão política de estar lá e um monte de coisa. Só que a partir do momento que não tem mais emenda parlamentar, porque não tem mais dinheiro, aí eu acho que o governo vai ter uma moeda de troca para negociar essas coisas. Agora, o governo vai fazer isso? Não vai fazer isso? Essa é a grande questão, né? O Brasil, né, ele é o rei dos gastos ineficientes. Eu lembro que eu fiz um gráfico, nada de muito complexo, mas eu simplesmente peguei, acho que 150 e poucos países, e eu montei um gráfico que você colocava aqui qual que era o indicador de qualidade de serviço público, né, e aí trazia segurança, infraestrutura, saúde, educação, ele mesclava uma série desses indicadores e inclusive tá lá no meu Twitter, se a galera quiser ver, tá lá todas as fontes e tudo. E aqui qual que era a carga tributária, né, do país. Então você tinha 4 quadrantes basicamente. Você tinha um cara que gastava, um quadrante dos países que tinha uma carga tributária baixa e que não entregava. O cara tinha uma carga tributária muito baixa e também não entregava uma qualidade de serviço público legal. Beleza. Aí você tinha o cara que tinha uma carga tributária baixa e que entregava muito. O cara é muito eficiente. É o melhor lugar de todos. É o melhor lugar de todos. Esse cara aqui cobra pouco e ainda tem uma qualidade Lembra de um país desse aí? Não lembro porque eu foquei no Brasil, né? Minha memória é limitada, então eu foquei no que mais assusta. É que eu falei, já vamos pensar em morar num lugar desse. E aí você tem o cara que tem a carga tributária alta e que entrega Os Estados Unidos é um país assim. Tem uma carga baixa e uma qualidade alta. E aí você tem o país que tem a carga tributária alta e entrega
grande qualidade de serviços públicos, aí você tem os países nórdicos ali, estão basicamente todos aqui, vários europeus estão aqui também e tudo mais, e você tem o pior quadrante de todos, que é, você tem a carga tributária alta, você tem uma qualidade de serviço público ruim, e aí o Brasil obviamente está nesse. Se destaca. E só tem 3 países no mundo com uma relação pior do que a do Brasil, ou seja, ele cobra uma carga tributária ou mais alta, entregando a mesma qualidade de serviço público do Brasil, ou ele entrega uma qualidade de serviço público do Brasil, ou uma carga tributária mais alta com a mesma qualidade de serviço público, né? Ou um ou outro, ou pior a qualidade de serviço público, ou pior a carga tributária. Mais uma das duas coisas similares ao Brasil, que é... Caralho, agora eu esqueci, cara. É Iraque, Lesoto e Ilha Salomão, se não me engano. São esses 3 aqui que é assim, só esses caras têm uma pior relação entre carga tributária e qualidade de serviço público do que o Brasil. E é impressionante quando você faz... Eu já vi uns gráficos sobre isso. Quando você compara a carga tributária do Brasil, ela se compara a países de primeiro mundo, como a Espanha, como o Japão. OCDE. E os dados da própria OCDE. E aí quando você pega a qualidade de serviço da América Latina, que é a realidade brasileira, a carga tributária é muito menor, é abaixo de 20%. Sim. A gente tem uma carga de quase 30% do PIB. Então a diferença é absurdamente grande entre o que é cobrado e o que é entregue. Assim, o Brasil pode cobrar, o Brasil tem que taxar os milionários, os dividendos, eu concordo, eu acho que sim. Só que também tem que entregar um serviço de países que fazem isso, né? É normal você ter países desenvolvidos que cobram muito. Você paga 50% de imposto. Tá, mas você não precisa fazer nada, né? Sim. O Estado entrega tudo. Não, é o que eu ia falar. Eu ia falar assim, cara, eu tenho convicção, assim, e outra, que pessoas que estão na classe mais alta da sociedade, vamos pensar aqui, não vamos pensar na classe média, que no final, quem mais se lasca é sempre a classe média. É que paga porque a classe média, ela não ganha muito, então qualquer tipo de imposto, qualquer tipo de problema ali no orçamento dela pesa, né? E ela também não consegue, muitas das vezes ela, tem dificuldade de ser atendida no serviço público. Vou dar um exemplo aqui. Vamos lá, o cara que é da classe média, hoje ele é muito tributado, só qual que é o ponto? Ele é tributado e, teoricamente, ele deveria usufruir de educação pública, deveria estar 100% coberto na saúde pública, deveria, gozar de plena segurança para andar na rua, para morar em uma casa de rua, ou para morar num condomínio que não precise de, 5 seguranças que 3 deles são policiais e fazem bico ali, que é um pouco mais caro, o cara pode andar armado, sabe? Só que o que acontece? O cara paga o imposto, que teoricamente ele já seria assistido por segurança, saúde, educação, infraestrutura, e ele tem que tirar do próprio bolso para pagar de novo. Por quê? Porque ele mora num condomínio que tem vários seguranças. Você vai na Europa, eu fiz uma parte da faculdade lá em Portugal. Onde eu morava, não tinha, depois das 6 horas da tarde, o porteiro ia embora, não tinha ninguém. Você simplesmente abria com sua chave a porta, era uma porta de vidro, O cara podia ir lá, quebrar e entrar e sair roubando todos os apartamentos. Isso não acontecia. Então olha o custo que você tem a mais de segurança para morar num condomínio que tem toda essa questão da segurança. Escola. A faculdade lá, eu era brasileiro. O custo para um brasileiro estudar lá, na Nova, né, na SBE lá em Portugal, que inclusive ela está entre as 10 melhores de finanças do mundo. Era 1.000 euros por ano. Para um português era coisa de 90 euros por ano, 100 euros por ano. Era um negócio simbólico, sabe? O cara tem educação também. E aqui? Não, você vai estudar numa escola pública aqui. O cara, ele fala, cara, o nível de qualidade da educação pública no Brasil é ruim demais, É muito ruim. O que o cara da classe média faz? Ele quer colocar o filho dele numa escola particular. Tá pagando de novo. Já pagou imposto para ter uma educação pública, para ter segurança. Tá pagando no condomínio dele uma taxa muito mais alta para ter segurança e pagando uma escola particular para os filhos também para ter uma educação de qualidade. Saúde. Tem o SUS, ele funciona bem em alguns lugares. Em outros, mais afastados de grande região metropolitana, é uma dificuldade bem maior. Até na periferia da região metropolitana, né? Aí o cara, o que ele faz? Ele é classe média. Ele, já tá pagando para ter acesso à saúde, só que ele tem que complementar, na grande maioria das vezes, com um plano de saúde para ter ali, digamos, uma vida um pouco mais tranquila nessa questão de saúde. Então ele tá pagando 2 vezes tudo, bicho. Aí não sobra dinheiro para esse cara mesmo, porque ele já tá pagando para ter a qualidade de serviço pública e ele tem que tirar
do pouco que lhe resta, né, para ter acesso a tudo isso daqui, mas pelo lado privado. Pô, e o pobre? O pobre se lasca mais, né? Porque nem para ele ter o segurança e tudo mais, ele não consegue. Ele tem que ir pro lado público mesmo. E o rico ele consegue. Ele fala assim, pro rico é indiferente, né? Exato. O rico não sente muito essas variações econômicas. Exato. O cara gasta... de repente ele viajava muito. Ele vai viajar um pouco menos. Ele ficava 2 meses viajando, ele vai ficar 1 mês. Exato. Não vai mudar. Exato, não vai mudar muito, né? A qualidade de vida do cara, no geral, que são esses grandes aspectos aqui, não muda muito. Muda muito. Então, pesa muito, cara, pra população mais pobre, até classe média, você ter um país ineficiente. É isso, se fosse eficiente, gente, é o que eu falo. A galera não ficaria muito preocupada. Assim, a classe média fala assim, putz, vai subir um pouco a minha carga tributária, mas, cara, eu não gasto com educação. Segurança, não me preocupo. Infraestrutura é uma boa. Saúde é tranquilo. O que eu faço com o meu dinheiro? Eu passeio, Só que hoje, é o que eu falo. Hoje, o dinheiro do brasileiro, ele é gasto para realizar as coisas que, teoricamente, o governo se propõe a fornecer para ele, mas não fornece. E aí, por isso que fica pesado para todo mundo. Você paga 2 vezes, né? Exato. O Brasil ele tem um problema, até o Haddad falou sobre isso, que a gente tributa errado, né? Porque a gente tributa pouco a renda e muito o consumo. E isso é um erro. A gente teve agora a questão do imposto de renda, quem ganha até R$5.000 não paga imposto de renda. É legal? Mas eu acho que era mais importante tirar o imposto do consumo do pobre. Porque o pobre que não pagava imposto de renda, ele continua sem pagar, não mudou nada. Só que ele continua pagando caro na comida, no arroz, no feijão, no ovo, no frango, nas coisas que ele come. Se a gente reduzisse o imposto do consumo e aumentasse o imposto da renda, seria muito melhor porque as pessoas iam consumir mais, as empresas iam produzir mais, a roda da economia ia girar mais rápido. Sim. Além disso, se a gente tributa dividendos, que eu sempre fui a favor, né? Eu lembro que o Guedes propôs isso, o Haddad, vamos tributar os dividendos, mas tributar todos os dividendos. O que vai acontecer? As empresas vão fazer mais recompra, mais bonificação, vai recomprar as ações para cancelar a empresa de bolsa de valores e as empresas vão falar assim, poxa, igual os Estados Unidos, que lá é tributado, vai falar assim, eu vou dar resultado em crescimento e não em dividendos. O payout vai ser o quê? Vai reduzir, porque o payout, que é o pagar para fora, botar o dinheiro para fora, o payout, que é pagar em dividendos, vai ser menor e ele vai reinvestir. Se ele vai reinvestir, ele vai abrir mais fábricas, mais escritórios, vai contratar mais gente, vai expandir seus negócios e a economia também cresce. Perfeito. Então eu só vejo benefícios se a gente aumenta de um lado e reduz do outro. O problema do Brasil é esse. Vamos aumentar do lado e não reduzir. Depois a gente reduz aqui, depois, né? E aí não reduz. Não reduz. Tem que reduzir o imposto sobre o consumo, porque o pobre ia ser o grande beneficiado. Ia sobrar mais dinheiro para ele consumir mais, consumir melhor. Perfeito. E uma série de outras coisas. Sabe o que é louco, cara? Quando saiu essa... E essa era uma proposta de ambos os candidatos, tanto do Bolsonaro na eleição presidencial anterior, quanto do Lula, né? Vamos isentar quem ganha até R$5.000 de pagar imposto de renda. Show de bola. É isso, tem que ser feito. Porque, detalhe, né? Se você vai corrigir a tabela do imposto de renda do trabalhador aqui no Brasil, acho que desde a última correção, for corrigir pelo IPCA, é isso mesmo. Você vai chegar no nível que tem que ser isento de imposto de renda, R$5.000. Então, tá ok. A gente está ajustando um erro histórico que foi não corrigir, né, a tabela do imposto de renda pela inflação. Quando saiu essa notícia, eu falei, nossa, lascou, cara. A gente vai ter um buraco de arrecadação que a gente não vai conseguir tampar. Aí, os economistas começaram a fazer contas primeiras. 20 bilhões, 30 bilhões. Eu falei, nossa, pouco, né, cara? Você está isentando 80%, 90% da população brasileira de pagar imposto de renda e o buraco que vai abrir na arrecadação é de 20, 30, 40 bilhões. Gasta-se muito mais com emenda parlamentar. Exato. O Brasil, ele... De onde vem a arrecadação no Brasil? É justamente isso que você falou. Tudo que a gente consome é fortemente tributado. E aí, sabe qual que é o meu medo? Eu acho que essa reforma de imposto que você colocou, que eu também concordo, né? A gente tem que parar de tributar o consumo e tributar mais a renda. Ela tem que ser feita concomitantemente com uma reforma de gasto. Por quê? Porque, cara, hoje você vai pegar os produtos e tudo mais que são
muito tributados no Brasil, eles são aqueles produtos que eles são quase que inelásticos, ou muito difícil de você deixar de consumir. Cara, então isso tem uma carga tributária muito grande. Gasolina. Pô, gasolina é super tributada no Brasil, mas beleza, Almira, se... De transporte público. Você vai andar de transporte público? Pô, não vai. Às vezes um ou outro aqui você vai. Aqui o escritório tá do lado do metrô, bom, você vem pro escritório, mas vai viajar, vai fazendo o quê? Vai precisar colocar gasolina, a galera precisa usar gasolina, vai pagar. Pô, você vai pegar vários outros produtos, serviços que a gente consome no dia a dia. São tributados. E tem uma carga tributária relevante nesse cara. Por quê? Se for tributado um pouco mais, um pouco menos, não interessa. A população vai consumir. E aí qual que é o ponto? O ponto é que se você tira, né, toda essa carga tributária pesada no consumo e joga para a renda ela não é tão assim. Sempre vai se criar um outro mecanismo, vão pensar em um outro modo de você não pagar tanto imposto. Então eu acho que se a gente fosse tentar fazer uma equiparação rápida do negócio, ia ficar um buraco. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado aqui nos gastos, teria que passar por uma reforma também nos gastos, para fazer isso, mas eu concordo 100%. É um equilíbrio, né? Exato, eu concordo 100%, tem que ser feito. Falando disso, de renda, de inflação, de um monte de coisa, teve um estudo da FGV que dizia que você tem que ter entre 16% e 18% em ativos, na verdade, em dólar, para poder se proteger da inflação. E aí, se é um investimento, eu sou extremamente contra comprar dólar, né? As pessoas, aquele pensamento de primeiro nível. Quando eu falo assim, você não tem que comprar dólar, aí a pessoa fica presa no pensamento de primeiro nível, que o Howard Marks fala. Você não tem que comprar dólar, você tem que investir em dólar, né? Perfeito. Porque aí você vai ter a variação cambial mais uma rentabilidade, e isso faz sentido. Não faz sentido você comprar dólar e guardar embaixo do colchão para ter só a variação, mesmo porque o dólar, ele perde do CDI, ele perde de vários índices. Ele perde do juro americano. Ele perde do juro americano, né? Porque o juro americano é o dólar mais alguma coisa. Exato. Então faz sentido. E nessa linha, o GPUS ele é um ETF muito interessante e ele é melhor do que o VBB11 porque tem... Assim, a diferença é pequena, mas ele tem uma pequena diferença por conta de estar atrelado aos ETFs irlandeses, né? Perfeito. O que você acha? Você gosta? Você investe? Eu gosto pra caramba do GPUS, né? Porque a gente falou o seguinte... Você tava lá no dia de que bateu eu tava lá. Cara, eu tô há 3 anos no Grupo Primo batendo bumbo, falando, cara, a gente tem que ter ETF, tem uma gestora aqui, a gente tem que ter ETF. E aí o GPUS foi uma parceria com a Investo, que é a gestora, né, do GPUS, onde a gente entrou ali junto para discutir produto e para divulgar o produto e o pessoal meio com a gestão do ativo. E aí a gente falou, vamos lançar um produto de investimento na Bolsa Americana, no S&P 500. Mas já tem vários bons. Tem o IVV, tem o SPXI do Itaú, tem o SPXB do BTG. Qual que é o diferencial que a gente pode trazer? Taxa, é legal. Mas, você vai abaixar 0,01%. Não vai dar nada. Tipo assim, não muda nada. Você pode carregar isso por 100 anos. Não vai mudar nada da vida de ninguém. O que pode mudar significativamente aqui? A gente fazer uma outra estrutura inédita no Brasil, que é um ETF que ao invés dele comprar... Né, então o ETF aqui no Brasil, que é negociado na Bolsa Brasileira, ele, manda o dinheiro lá para a Bolsa Americana. Né? Ou ele tem um cara lá e aqui que ficam replicando o recurso que está lá na Bolsa Americana. Só que na Bolsa Americana, um ETF sediado lá na Bolsa Americana, toda ação que paga dividendo, ou quando ele paga dividendo, ele é tributado em 30%. Né? Só que na Irlanda, não. Essa empresa americana que pagou dividendo, ela é tributada em 15%. Então você tem uma eficiência tributária relevante. Então, a Investor, a gente falou, e se a gente conseguir fazer um ETF que replica a Bolsa Americana, um ETF da Bolsa, um ETF de empresas americanas, mas ele é listado lá na Irlanda, que aí a gente pega esse benefício tributário. Os ETFs lá pagam 30%, o nosso vai pagar 15%. E a gente conseguiu. Então, foi uma negociação relevante ali com administrador, custodiante, market maker, né? Quem faz ali, mantém o ETF aqui certinho com o preço lá fora, mais o câmbio, mas a gente conseguiu. Então, hoje, a maneira mais eficiente e mais barata, no final das contas, de você investir em Bolsa Americana, no principal índice de ações com o S&P 500, é o GPUS. Então, eu tenho. Hoje eu não estou comprando, nesse nível eu não estou comprando mais. Porém, eu tenho o GPUS na carteira sim, cara. Não comprando mais por quê? Discorra sobre isso. Qual que é o ponto, né?
A gente tem uma alocação lá que é estrutural. Então tem um determinado percentual meio que fixo, digamos assim, em várias classes de ativos. A bolsa americana, ela foi muito bem. Pô, o dólar ele ficou para trás, uma bolsa americana foi muito bem nesses últimos 2, 3 anos. Então essa parcela de bolsa americana na minha carteira, ela subiu de maneira bem razoável aí nos últimos anos. Deu uma desequilibrada. Deu uma desequilibrada. E aí o que aconteceu também? Hoje, né, saiu um relatório do JP Morgan lá fora, um estudo que ele correlaciona qual que é o PI, né, que é o Price Earnings, é o preço-lucro da bolsa americana e o retorno esperado 10 anos à frente. Então, quando você tinha determinado nível de preço-lucro, qual que é o retorno que você pode esperar para frente? Existe uma correlação negativa nisso, né? Então, quanto maior o preço-lucro que você compra a bolsa americana, menor o retorno esperado nos próximos 10 anos. Isso, uma análise de 100 anos, uma análise bem robusta dos caras. E o retorno esperado que você tem historicamente, você obteve, né, na bolsa americana, no S&P, comprando ela no nível de preço-lucro que você tem hoje, ela varia entre 2 e menos 2. Isso em uma janela de 10 anos. Então, hoje parece, né, que você está no nível de preço-lucro razoavelmente alto. E aí, qual que é o meu ponto? Por que que isso pode estar sendo... Por que que isso está acontecendo? Esse nível de preço-lucro acho que está muito alto, né? Você tem as empresas de tecnologia muito ligadas à inteligência artificial e tudo. E aí a galera sempre pergunta, pô, Guido, você não acredita na inteligência artificial? Não, eu acredito. Só que acho que uma coisa que mudou minha percepção, eu não sei a sua, nos últimos meses, nos últimos 4, 5 meses, é que é o seguinte, as empresas de tecnologia de IA, elas pareciam estar décadas na frente de outras, que queriam começar a competir nesse mercado agora. Então parecia, por exemplo, que uma NVIDIA, que fornece os chips e todo o hardware necessário para que as empresas de IA consigam operar, ela estava há décadas na frente de qualquer outra concorrente fornecer produtos similares, né? E parece que não é tão assim. A distância não é tão grande. A distância não é tão grande. O OpenAI, parece que, você fala, não, cara, o cara tá trabalhando nisso faz 4, 5 anos. Para uma empresa chegar nesse nível, vai demorar, anos e anos. Ou seja, ela tem muito tempo ainda, de nadando nesse oceano azul aí, tranquilamente. Então, ela negociar um preço-lucro muito alto faz sentido. O que eu acho que a gente pode acontecer, não é que essas empresas que há seja uma furada, não seja lucrativo, mas eu acho que você pode ter tantos novos entrantes que o lucro desse mercado de inteligência artificial, ele fique muito mais disperso. O dinheiro não é infinito, né? Exato. O dinheiro é finito. Exato. O lucro ele fique muito mais disperso entre essas empresas de inteligência artificial do que concentrado nessas grandes, que hoje está concentrado. Então toda essa expectativa de lucro, ela pode se realizar? Pode. Só que para essas empresas continuarem sendo negociadas nesse nível e subirem mais, você tem que ter uma realização, esse lucro ele tem que efetivamente acontecer. Só que outra coisa precisa acontecer, não só isso. Outras concorrentes não podem entrar tão competitivas quanto ela. Isso é complicado, porque eu lembro quando surgiu a DeepSeek lá, a chinesa, e a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar de forma bem racional que Estados Unidos e China eles estão travando a terceira guerra mundial, que é a guerra por quem vai dominar a IA daqui para frente. O Trump bate muito nisso, ele quer dominar a IA porque ele sabe que quem dominar a IA vai dominar a tecnologia, vai ser a maior economia do mundo. E assim, não existe nenhuma garantia que vai ser os Estados Unidos, pelo menos por enquanto. Perfeito. A gente acha que vai ser por conta da economia, 30 trilhões, a economia chinesa é perto de 20. É uma economia muito, muito grande americana. Mas não existe garantia. Não, e mesmo que for, por exemplo, e mesmo que for nos Estados Unidos, vamos pensar que não seja em uma grande empresa, mas seja em 6, 7, 8 empresas novas que vão nascer ainda ou que estão nascendo agora. Você dilui bastante o lucro, então você não vai ter uma NVIDIA concentrando, a NVIDIA que hoje representa um espaço gigantesco no S&P, ela pode cair, que faz com que o índice caia, mas outras empresas menores estão ganhando, estão pegando essa margem, que ainda não fazem parte do S&P ou numa proporção muito menor. Então acho que tem esse jogo também, não é só eu falar o seguinte, não, inteligência artificial não vai dar lucro, ou essas empresas não vão lucrar. Não, eu acho que esse lucro ele pode vir, mas ele pode estar muito mais disperso do que hoje a gente imagina. Não sabe quem é, né? Exato. E beleza. Então, economia americana, S&P, você acha que
talvez não vá andar tanto assim, né? Eu acho que você, assim... né? O JP Morgan... Exato, mas assim, o JP Morgan ele evita, né, falar se ele tá otimista ou não. Vou complementar a minha informação. Se hoje eu tivesse com um percentual menor do que os 20%, que é teoricamente a minha alocação base, eu estaria comprando. Porque é isso que, você tem que fazer. Você tem um asset allocation, você tem lá uma classe de ativo que você se propôs a seguir. Então, teoricamente, se eu tivesse um quanto percentual... você coloca em cada classe? Então, 20%... Pode falar? Pode falar. 20% em 20% a 23% ali em ativos internacionais, aí contando aqui com o Bitcoin. 35% renda fixa. Tem um pedacinho de multimercado, que eu acho que multimercados específicos, eles conseguem fazer um trabalho legal de tirar... Eles conseguem ter descorrelação com as outras classes de ativos, eles conseguem reduzir a sua vol como um todo, mas não é qualquer multimercado, né? 15% em fundos imobiliários e 15% em ações. 15, 20... Já 23, deu... né? 15, 30. Certo? 30. 35 em renda fixa. 65. 65. Aí você tem 23 aqui, que você vai ter 88, que é o internacional mais Bitcoin. E aí você tem 12 de multimercado para dar uma descorrelacionada. E aí a ideia, quando você faz essa composição da carteira, você está objetivando o crescimento da carteira. Exato. E você está focando no crescimento, e aí a tua ideia é bater os índices? Exatamente. Ou você foca eu quero... A minha meta é 15% ao ano de retorno. Legal. Não, qual que é a nossa meta lá, né, na FinClass? O que a gente desenvolveu? Essa alocação a gente não tirou do nada. O que a gente fez? Cara, a gente fez um estudo muito robusto. Quem tocou esse estudo foi o Rodrigo Xavier. O Rodrigo Xavier, nosso analista lá de fundos de investimento e alocação. Ele trabalhou 14 anos na Ambima, na parte de fundos e tudo mais. E a gente, chamou o Rodrigo há 5 anos atrás, 6 anos atrás. Então, esse processo de a gente estruturar a nossa carteira, ele levou a nossa alocação, levou mais ou menos 6 meses. E o Rodrigo que tocou todos esses estudos. Ele construiu base de juros que a gente não tinha aqui, que a gente não tinha em outros países. Ele construiu base de imóveis que a gente não tem aqui pública em nenhum lugar. Então, a gente construiu uma base de dados muito robusta e a gente fez um estudo de asset allocation bem massivo para ver o que a gente poderia trazer de melhor relação risco-retorno, de menor drawdown, né? Que a gente não quer para os nossos clientes, a gente não quer para a gente também. Em um determinado momento que a sua carteira, em momentos negativos, ela cai a 10%, 15%, 20%, seu patrimônio como um todo. Não. A gente também considerou um tempo de recuperação desse drawdown. Se ela cai 5%, beleza. Quanto tempo ela levou para se recuperar desses piores drawdowns? Uma coisa é você ter uma queda de 5% e se recuperar em 5 meses, 6 meses. Uma coisa é você ter uma queda de 5 e se recuperar em 12, 18, 24. Então, vários desses aspectos a gente chegou nessa alocação. E a nossa meta lá é superar IPCA mais 7, a médio e longo prazo. O CDI no Brasil ele entregou, né, historicamente um IPCA mais 5,7, 5,8. Nossa meta com essa carteira é entregar acima de IPCA mais 7. Não é uma missão fácil, Não é sempre que um ativo IPCA... É interessante que IPCA mais 7, se a gente pegar a taxa, a média, a inflação meta, daria 10% ao ano. Exato. Mas 10% ao ano é mole, Se ele que tá 15%, é ridículo entregar 10% ao ano. Ridículo. Você vai fazer isso com as costas. Só que você pensa assim, caramba, a taxa do tesouro está estratosférica, que é IPCA mais 7. Exato. Assim, então IPCA mais 7 não é tão fácil. Exato, exatamente. Mesmo porque se a inflação for a 5, você não vai ter que entregar 10, você vai entregar 12. Exato. E detalhe, né? É uma jornada, a gente sempre fala, uma jornada. A pessoa, quando ela olha, fala, é muito fácil. Eu falo, mas você tá alocando todo o dinheiro da tua vida agora? Se você estiver alocando todo o dinheiro da sua vida e você nunca mais tá alocando nada, beleza, coloca aí então IPCA mais 7 e carrega aí pelos próximos. Só como é que funciona a sua vida? Você vai trabalhando, sendo remunerado, sendo remunerada, pagando as suas contas e investindo um pouquinho. E ao longo do tempo você vai fazendo isso. Então, cada uma dessa sua jornada, ela vai fazendo aportes a taxas diferentes, a preços diferentes. E IPCA mais 7, você só teve em 2,5% dos dias desde que um ativo IPCA de longo prazo ele começou a ser negociado. Então é um negócio extremamente raro de acontecer. Aqui a gente fala, Gui, mas tá tanto tempo. Tá tanto tempo nesses últimos meses, mas desde quando que começaram a emitir um IPCA de longo prazo? Isso é difícil de acontecer. É muito difícil. Então, o que você... Eu ia te perguntar quais os melhores investimentos para 2026, mas, assim,
Claro que eu vou te perguntar isso, óbvio. Mas, de uma maneira geral, você vai alocando dessa maneira, independente o que está mais barato e o que está mais interessante. É um negócio legal, né? A gente meio que você tem uma visão muito similar, né, de asset allocation. Até porque, se você pensar, você tem uma alocação estrutural ali. Vou pegar do Thiago, que é mais simples, né? Que é o Arca lá, que é 25% em renda fixa, 25% em ações, 25% em fundos imobiliários e 25% em internacional. O que acontece? Pô, vamos pensar que você teve um período em que a Bolsa Brasileira ela porrou, os fundos imobiliários também foram super bem, e normalmente quando isso acontece, a sua parte internacional ela fica um pouco para trás. Por quê? Porque se ações foram muito bem, fundos imobiliários foram muito bem, o dólar provavelmente ele caiu, cara. Então o dólar caiu, então mesmo que a Bolsa Americana tenha porrado, talvez ela tenha ficado, essa parte internacional tenha ficado para trás na tua carteira. E a de renda fixa também tenha ficado para trás, em menor proporção. O que você faz? Nos seus próximos aportes, você vai dando prioridade para esses caras que ficaram para trás. Então quando você tem um asset allocation bem estruturado, e ele não precisa ser o melhor, você não precisa fazer uma ciência de foguete, igual a gente quis fazer lá, 6 meses e tudo mais. Mas não, às vezes você faz um estudo relativamente simples. Quando você vai fazendo esse aporte nesse determinado percentual fixo, a tendência é que esses seus novos aportes, comprando os que ficaram para trás, eles sejam realizados a bons preços e boas taxas. Então, o inverso é verdadeiro. Então, o dólar porrou, a parte internacional na sua carteira foi para cima. Se o dólar porrou, provavelmente ações estão indo mal, fundos imobiliários estão indo mal. Putz, desbalanceou, esses caras tinha 25, foi para 20. Seus aportes vão ser feitos aonde? Fundo imobiliário e ações. Teoricamente, você está comprando novas ações, novos fundos imobiliários a preços mais baratos, né? Preços mais baratos do que o justo, digamos assim, né? Em um momento sem nenhum medo, sem nenhuma euforia. Então, acho que você ter um percentual fixo, inclusive, te ajuda a eliminar essa preocupação, sabe? Se é o momento de comprar, se é o momento de estar em ações, se é o momento de estar em Bolsa Americana, se é o momento que você tem um asset allocation, você tem uma alocação meio que fixa ali na sua cabeça, então você tira meio que esse apego emocional de estar certo o tempo inteiro, o que vai andar bem, o que vai andar mal, porque automaticamente, se você tem essa alocação, a tendência é que seus aportes eles sejam bem realizados, bem executados. Ah, beleza, você já deu esse Somebody Love todo aí. Diz os nomes, assim. Tá, onde que eu tô... Tô brincando. Não, sim. Tô brincando, mas assim, tem algumas ações, alguns fundos imobiliários, ou pelo menos setores que você acha mais interessante. Não, ou, de repente, você acha, não, eu acho que a ação não vai bem esse ano. Não, eu acho que assim, vai bem, né? Se a gente tá falando aqui, taxa de juros no Brasil vai cair, e esse é um ponto também importante. Se eu tô otimista com renda mais 2065, não tem como eu virar e falar, eu tô pessimista com bolsa. Como assim? Você tá maluco, pô. Porque a bolsa... os dois vão andar, né? Os dois vão andar junto. Eu tô otimista pra caramba aqui com renda mais, mas fundo imobiliário também eu acho que é uma porcaria, não vai andar. Não, peraí. Não tem como. É a mesma coisa que o cara que fala o seguinte, não, o Brasil vai quebrar, gente. O Brasil vai quebrar. Se o Lula for eleito, o Brasil vai quebrar. Aí o cara, no 2 vídeos seguintes, ele grava a oportunidade em ações, a oportunidade de fundo imobiliário. Ou ele acha uma coisa ou ele acha outra. Ou você acha que o Brasil vai quebrar e você tá com o dinheiro, você tá mandando seu dinheiro pra fora, ou você acha que tem oportunidade aqui. Não dá, as duas coisas elas não vão casar, né? Então eu acho que é uma coisa. Sim, eu acho que tem, cara, no meu ponto, né? Tem ações que tendem a ir tão bem quanto o renda mais num cenário positivo. São boas empresas que às vezes têm uma dívida não muito baixa, tá com uma despesa financeira muito alta hoje, tiveram um crescimento do seu resultado operacional nos últimos anos, mas, por essa despesa financeira muito alta, isso nem aparece. Então, você olha essa empresa, melhorou o resultado operacional, piorou a despesa financeira, o preço da ação tá caindo nos últimos 3, 4 anos. Cara, quando vira, o nível de endividamento dela não é preocupante. Se a gente tem um cenário de juros mais baixo, tudo isso ele vai se mostrar, né? Como se a maré baixasse e essa empresa ela tá de sunga mesmo, ela não tá pelada, né? Ela tá de sunga. Então, ela tá com resultado operacional melhor, tá entregando mais resultado, tá com nível de endividamento baixo. Isso tende a impactar positivamente esses caras. Mas, assim, tem empresa que a gente tá mais convicto de valorização relevante, mas eu acho que hoje não inventaria a moda em ações no Brasil. Acho que não vale a pena você ir para uma micro cap, small cap. Eu acho que hoje grandes empresas
já tem um potencial de valorização bem relevante. Eu não acho que faz sentido Grandes empresas tipo... Eu vou falar uma aqui, uma BB Seguridade, que a gente gosta. Eu não acho que vale a pena você, entrar numa... BB Seguridade, dá um spoiler, tá na carteira da comunidade Mira. É recomendação nossa também. Cara, e é boa. Por quê? Porque tá barato. Porque é bom e tá barato. É bom, tá barato. E detalhe, vamos lá, aí é bom e barato. Aí você quer pegar um negócio que parece ser excepcional, mas você não sabe se tá muito barato? Não, isso aqui tem um potencial de valorização muito grande, mas é uma empresa muito pequena, cara. Qualquer surpresa negativa no meio do caminho pode alterar o cenário. Eu não acho que é o momento da gente fazer isso. No último ciclo positivo, o Brasil é loucura, né? Você vai lá nos Estados Unidos, as grandes empresas, elas têm historicamente, né, médio e longo prazo, um resultado menor do que as pequenas empresas. Por quê? Pequena empresa listada, 1, 2, 3, dá certo, ela multiplica por 10, 20, 50, 100 vezes o resultado dela e o patrimônio. No Brasil isso não se prova, cara. No Brasil, grandes empresas são as que historicamente têm melhores resultados a médio e longo prazo. Os pagadores de dividendos, as mais resilientes, são as melhores. Exato. E aí a galera pergunta, Gui, às vezes por quê? Eu falo, um dos motivos é o seguinte, o Brasil, né, é impressionante, a gente não morre de tédio aqui, né, produzindo conteúdo e tudo mais, acompanhando o investidor pessoa física. Mas todo ano, parece que você passa por uma crise. Todo ano. Tem algum tipo de crise. Ou ela é política, ou ela é econômica, ou travou alguma coisa e tudo mais. E toda vez que você tem uma crise um pouquinho mais severa, uma coisa acontece, né? Empresas que são grandes, elas têm caixa, elas têm acesso a crédito barato, fácil. Então ela consegue passar por qualquer período desafiador. Uma pequena empresa não. Uma empresa que é pequena, eu estou falando de empresa de 200 milhões, né, de valor de mercado, 500 milhões, até de 1 bilhão. Pequeno para a bolsa, em termos de bolsa, né? Essa empresa ela não tem o mesmo acesso a crédito que uma de 50 bi, que uma de 70 bi tem. Ela vai pagar muito mais caro se ela quiser pegar dinheiro emprestado do que esses grandes caras. Então o que normalmente no Brasil acontece, você tem frequentemente crises, não só gerais, mas em setores específicos, que fazem com que as grandes empresas tranquilamente elas ganhem espaço de mercado das pequenas. Ela compra as pequenas, a pequena vai quebrando na crise. Exato. Ela vai e compra ou sobra para ela porque a empresa saiu do mercado, porque ela quebrou, sabe? Então é uma coisa muito louca. Então no Brasil eu não acho que por nesses momentos desafiadores, eu vou pegar uma microcap que, cara, vale 50 milhões, 100 milhões porque ela vai virar uma Apple, uma NVIDIA. Não vai. Não vai, cara. Isso não... Faz você pegar um Itaúzão, uma BB Seguridade, não tô falando que Itaú é recomendação, mas só para exemplificar. Mas faz... Itaú é recomendação na carteira da comunidade. Mas está chegando o preço teto. Olha o Itaú no ano, cara. Porrada, entendeu? Bem mais do que o Ibovespa. E o Itaú é uma das maiores empresas listadas da Bolsa Brasileira. Se valorizou bem mais do que a média das empresas listadas. Por quê? Porque tem empresa aí que é muito menor que o Itaú, que não entrega o resultado que o Itaú entrega. Então... a gente vai ter no ciclo de corte de juros empresas valorizando pra caramba. Sim. Só que é aquilo, né? Ela cai pra caramba e depois ela valoriza. E no final das contas, no longo prazo, esse sobe e desce, ele tem que subir muito para poder recuperar o que caiu. Exato. E as empresas que são mais resilientes, elas acabam no longo prazo valorizando. E o outro que fica caindo e subindo, ele tem que subir muito. E a economia não cresce. Exato. Na verdade, a nossa economia cresce pouco, né? Tipo assim, caramba, esse ano o PIB porrou como 3%. Nossa, 3% é estourando fogos. Né? Entendeu? Então, se não cresce tanto, se não é de se esperar que as empresas também, no longo prazo, vão crescer pra caramba. Sim. Então, aquelas que caem menos... são mais resilientes, elas também têm um resultado melhor. Não, sabe uma coisa só? Eu gosto de falar, hein, cara. Você que até no horário, você me fala aí. Mas qual que é um ponto também que eu falo sempre, quando a gente tá falando de alta e queda da bolsa e tal, das ações, a galera esquece. O cara fala o seguinte, não, Gui, mas nessa empresa aqui, eu posso ganhar 50 ou perder 50. Então, tá igual. Eu falo, não. Que uma queda de 50... Para você recuperar o que você perdeu, você precisa ter uma valorização de 100%. Né? Então, porque sai de 10, vai para 5. Exato. Você perdeu 50%. Agora de 5 para 10, você tem que dobrar, né? Exatamente. É a mesma coisa, vamos pensar que subiu 50 antes. Não, saiu de 10 mil, subiu 50%, foi para 15 mil.
caiu 50%. Quanto você perde? 7,5%, pô. 7,5, você não perde 5. Você não perde 5, você vai perder 7,5%, você ainda vai ficar com o saldo negativo. Então a queda, né, no mercado financeiro, ela é muito mais danosa, ou ela tem muito mais potencial do que a alta, e a galera não se liga. Então, pô, você ter uma ação que frequentemente entrega resultados negativos, ou que historicamente já chegou a cair 30%, 40%, 50%, cara, se você pega uma janela dessa para você se recuperar, é difícil demais. Eu sempre falo que eu faço essa separação de ativos cíclicos e não cíclicos. E aí eu tenho a teoria de investimento, que é a base, que são os ativos não cíclicos, que é bancos, água e saneamento, seguradoras elétricas. Perfeito. Então é a base para você investir em ações. Esses 4 setores são não cíclicos. Você vai atravessar as crises, vai ser tudo muito mais tranquilo. Aí por uma série de motivos, mas é mais fácil. Aí quando você está investindo em ativos cíclicos, ciclo de juros, de commodities, de dólar, de um monte de coisa, você tem que comprar na baixa para vender na alta. Então, necessariamente, você tem que fazer trade. Uhum. Agora, a grande questão é isso que você quer? É isso que o investidor quer? Eu sou um trader, as pessoas elas precisam assumir. Eu, Mira, sou trader, eu gosto de trader. Eu sei que eu estou fazendo aquilo que é impossível. Dizem que o físico ele é um cego num quarto escuro procurando um gato preto que não está lá. O trader é a mesma coisa. É o cego no quarto escuro procurando um gato preto que não está lá. Uhum. Por quê? Porque quando você tenta bater o investimento, a disciplina de aportar constantemente em coisa boa, é muito, no longo prazo, eu diria que é quase impossível. Uhum. Mas por que eu faço isso? Porque eu gosto e normalmente nos últimos 20 anos eu consigo bater os índices com uma certa tranquilidade. Claro que quanto mais conhecimento você tem, mais fácil fica, né? Sim. Depois eu falo assim, levei 20 anos para dar certo do dia para noite. Uhum. Exato. Ficou mais fácil, mas as pessoas elas precisam assumir. Eu sou um trader. Eu falei, beleza, então você vai estopar na hora que tiver que estopar? Uhum. Você vai pular fora? Não, eu não quero isso. Beleza, então você é um investidor e aí você deveria focar em longo prazo, em ativos não cíclicos, fazer o que é mais fácil e que, além de ser mais fácil, dá muito resultado. Sim. As pessoas elas não têm essa clareza que eu acho que é o que falta, né? Sim, total. E, cara, sabe qual que é o ponto? Você tocou num ponto legal. Às vezes tem casa de análise que fala o seguinte, né? Um analista que fala, cara, meus investidores pegaram aqui uma baita alta de 200% nessa ação. O cara fala, assim, acho que nem 5% da sua base pegou essa alta de 200% entre a data que você recomendou a compra e a data que você recomendou a venda. Porque tá todo mundo trabalhando. Tá todo mundo cuidando da tua família, tá com seus amigos e tudo mais. Então, a pessoa que tá assinando uma casa de análise já parte do pressuposto que, eu não sei fazer tudo sozinho, eu preciso de ajuda para alguém. Logo, ela não tá despendendo todo o tempo que ela tem disponível ou livre, para acompanhar os nossos relatórios, as nossas recomendações e tudo mais. Então, eu acho que é meio perigoso você recomendar sempre essas empresas, ou grande parte da tua carteira, empresas cíclicas. Porque você recomendou, na compra o cara tava lá, mas na venda ele não tava. E aí? Cara, eu recomendei Ambipar quando tava, tipo, R$20. A gente tinha também. Eu recomendei, ela explodiu, eu vendi a R$70. Eu passei um ano falando, tá muito caro, R$200. Eu falei, não vale a pena, pula fora, não vale. Aí, um ano inteiro. Por quê? Porque não era nem por conta de escândalo, nem nada disso. Uhum. É porque R$200 era completamente fora da realidade, assim, não fazia nenhum sentido. Para mim, R$70 era absurdamente fora da realidade. O último lote eu vendi a R$70. E aí eu falei, fiquei no Instagram, todo mundo perguntava, falei, cara, assim, não faz sentido, pula fora. Aí ela caiu, aí as pessoas, nossa, eu passei 2 anos fora da bolsa, o que eu faço agora? Aí eu falei, cara, mas eu não tenho mais o que falar. Eu falei durante o ano inteiro. Mas é que não sei o que isso, que aquilo. Eu falei, cara, e aí? Então, é difícil, né? Então, você vai falar? Na parte de ações, a gente adotou essa postura mais, digamos, conservadora na alocação mais global, justamente por conta disso, cara. Porque a pessoa física, grande maioria,
não vai ficar acompanhando a data do seu call de compra, a data do seu call de venda. Teve um monte de gente que seguiu a recomendação, o pessoal comprou apartamento. Pô, raro. Trocou de carro e não sei o quê. Mas teve uma pequena parte que o pessoal, mas e agora que tá custando centavos, poucos reais? Falei, mas você teve um ano inteiro para se vender por lá fora. Sim, cara, aí não dá para seguir um ativo cíclico, não tem jeito. Exato. Então, o investidor ele também tem, a gente tem que, jogar a responsabilidade do cara também, né? Não dá pra gente ficar cuidando de você 100% do tempo, né? É só nosso trabalho, recomendar, compra e venda e tal. Você ficou um ano falando pro cara vender. Você tem que ter um pouquinho de responsabilidade com o seu dinheiro e falar, uma vez por mês, pelo menos, eu vou entrar lá e ver o que o Mira tá fazendo, se mudou drasticamente as coisas, né? O que aconteceu e tudo mais. Eu sempre falo, não vai assinar uma casa de análise e você... Não, eu vou aqui comprar a carteira, eu volto daqui um ano. Tem gente que faz isso, não é assim, Senão você acaba passando por essas, né? E fundos imobiliários? Tá otimista? Acha que vai bem, vai mal? Eu acho que vai bem, né, cara? Eu acho que assim, fundo imobiliário ele dá menos susto. Eu acho que ele é aquele... Acho que fundo imobiliário é aquele segredo da constância, né? Eu acho não. A nossa cabeça, ela funciona muito de maneira linear, né? Então eu até faço um exemplo quando eu vou... Às vezes eu vou dar alguma palestra, fazer alguma reunião com os clientes da Portfel. Eu falo, tem 2 cenários aqui de retorno que vocês podem escolher. Quais deles vocês escolheriam? E aí um é 30% de retorno positivo, menos 10 e 30 no outro. Se você somar tudo, vai dar um retorno mais ou menos médio, 50 no lugar de 30. Se você somar tudo, vai dar um retorno médio, casa de 15%. Você soma os 4 e divide por 4, né? Vai dar 15%. Agora você faz um cara que deu 11% de retorno no ano 1, 12, 13 e 15. Você soma tudo isso daqui, divide por 4, divisão simples, vai dar 13%. Aí eu falo para os clientes, quais que vocês escolhem? Qual o retorno que você escolhe? O cara sempre escolhe o primeiro. Não, porque na média traz mais. Mas os investimentos, eles são retorno composto. E o resultado negativo, ele sempre pesa muito mais do que o positivo. Não é um resultado médio, né? Não é o resultado médio. Quando você vai ver, o que dá a média simples, 15%, ele te entrega menos retorno, efetivamente, do que o cara que na média simples te entrega menos. Mas por quê? Porque esse cara teve resultado negativo no meio das coisas. Esse cara não. Ele teve um retorno mais baixo, mais constante. A diferença tá no tipo de aporte, né? Porque, eu aportei tudo de uma vez. E aí, na média, eu tive um retorno de 15%. Uhum. Eu fui aportando aos poucos. Então, você aportou quando estava lá embaixo. Uhum. E aí, para recuperar aquilo ali, você precisa de um retorno maior. Eu aportei quando estava caro. De repente, não subiu mais nada. Uhum. E aí, o teu retorno não é esse retorno. Sim. Essa questão da estratégia de alocação, do average value, do DCA, do dollar cost average, que é esse da disciplina, ela acaba fazendo muita diferença, né? Porque as pessoas acabam sempre comparando. Outro dia eu estava falando disso até no grupo do WhatsApp, que eu falei, essa alocação única só vale para quem ganhou na loteria. Que não é a realidade de ninguém, né? Assim, tá bom, uma pessoa de 200 milhões vai ganhar a mega da virada. Mas não é a realidade. Aí teve até um rapaz que me questionou, ele falou, não, mas aí o dinheiro tá no CDI e eu botei na bolsa, eu fiz uma alocação só. Eu falei, não, a alocação já estava em CDI, só trocou de lugar. O dinheiro ele não surgiu no CDI, ele não apareceu na tua conta, não foi uma herança em CDI. Fora já que estava lá. Pagou imposto, né? Para tirar do CDI, você ainda paga o imposto. Então você investe menos do que você tinha no CDI. Então só para você sair no 0 a 0, a bolsa já tem que subir um pingado ali, né? Para cobrir lá os 15% de imposto sobre a renda. Exato. Então, fundo imobiliário deve andar bem. Bolsa, temos algumas ações interessantes. Mercado americano, eu acho que anda e vai andar, mas assim, muito cuidado com tecnologia, né? Que foi o que anda muito. O que deve andar mais é o que não andou ainda. E o que a gente tem, lá é REITs. Se você for pegar o valuation das ações com relação aos REITs nos Estados Unidos, eles são negociados lá na bolsa, né? Inclusive no S&P tem REIT, você vai ver que estão no menor nível histórico. Ou seja, os REITs, relativamente à bolsa americana, o nível de precificação da bolsa americana, estão nas mínimas históricas. Então, o relativo para investir em fundos imobiliários americanos está muito bom. Então, a gente tem uma alocação legal lá em REITs. Se você pegar o histórico, é aquilo, né? Os últimos 24 meses, 36 meses, você vai falar, nossa, os REITs são uma porcaria. Mas não dá para a gente fazer alocação
pô, investimento olhando os últimos 12, Justamente 24. mas foi justamente quando o juro americano estava alto, né? Então joga esse tipo de ativo para baixo, porque REIT não é exatamente igual ao fundo imobiliário, mas lembra bastante, né? Tipo um primo, um tio. Isso. E aí apanha muito com juro alto. Exato. Diferente das empresas de tecnologia, que é mais quase que especulação do que qualquer coisa, a economia real mesmo, ela apanhou. Então, empresas de economia real e os REITs, eles sofreram. E, mas nos últimos 2 anos eles apanharam. Então, aí tá bom de comprar, né? Exatamente. Pô, você não quer pegar um negócio que, pô, já tá caro. Né? Então, eu acho que, pô, lá fora... A atenção maior para os REITs. Setores mais tradicionais, uma posiçãozinha em REIT. Renda fixa americana, acho que, pô, faz sentido. Você falou aqui, né? Sim. Pô, quando na história que a gente conseguiria ter dólar mais 4, pô, tranquilamente, em título público americano que vence em 3 anos, né? Que são os ETFs de título de 3 anos, não, em 3 meses, que são os títulos públicos americanos lá de curtíssimo prazo. É quase uma Selic nos Estados Unidos. Pô. Tem o TFLO, que ele é basicamente CDI, né? Exato. Sim, basicamente CDI. O comportamento dele é essa ideia crescente, vai tudo bem, que ele vai pagando dividendo, mas a ideia é que ser crescente, porque você não vai achar que tem um CDI americano. Não. O comportamento dele dá a ideia, é um ETF que eu sempre falo, reserva de emergência nos Estados Unidos, vai viajar para Disney. Vai lá, eu tenho o TFLO, compra lá, cara, não tem que esquentar muita cabeça. Tem o SGOV, tem outros vários. Também, vários que replicam essa... Como o Gui Zanin, que é o analista internacional da comunidade Mira, que é meu amigo, acho que você conhece. Sim, conheço. Ele fala, só de ETF de renda fixa tem 800 nos Estados Unidos. É muito, cara. Só de renda fixa, fora o resto. É um mercado gigantesco, então tem possibilidade para tudo. Até de inteligência artificial. A inteligência artificial é o futuro, é inegável. Mas qual vai ser a melhor empresa? Não sei. Mas você pode comprar um ETF de semicondutor, pode comprar um ETF de alguma coisa lá que é um setor inteiro, que aí você não precisa escolher, né? Exato. Isso é o melhor de fazer, né? Pô, quando você está muito convicto em um determinado setor, cara, para você achar e acertar a empresa que vai ser a ganhadora é muito perigoso, cara. No Brasil é mais fácil porque você tem pouca empresa, né? Agora, imagina nos Estados Unidos, mais de 5 mil opções. Cara, é muito difícil achar uma agulha no palheiro. Não, e não adianta o cara vir agora e falar, é a NVIDIA. Meu amigo, a NVIDIA já vale trilhões, entendeu? Agora ela vai ser a ganhadora. Mais fácil ela cair do que subir. E mesmo que ela suba, ela vai subir o quanto? 200%? Ela vai ser o que vai subir, é o PIB global? Igual o Bitcoin, né? Mas o Bitcoin, eu acho que ele continua crescendo. Só que para ele crescer 100% é muito difícil agora. Eu acho que leva um tempo. Eu compro Bitcoin desde 2016, né? E eu sou o cara que compra, não vende. Entendeu? Eu sou holder de Bitcoin. E por que eu sou holder de Bitcoin? Porque eu já fiz trade. Naquela época eu fazia trade. Cara, só dava errado. Porra, é muito difícil. Por quê? Porque o trade tinha que ser de madrugada, por conta do mercado asiático, que era forte. E aí eu tinha que trabalhar durante o dia, eu não conseguia fazer as duas coisas. Tradar de madrugada e porque eu não dormia. Eu achei que você ia falar o seguinte, não, Gui, que eu comprava, eu vendia mais alto, mas quando eu ia comprar de novo, ele já estava mais alto do que quando eu... Não, e às vezes você... não, porque o Bitcoin tá bom, mas tem outra cripto nano, não sei o que lá, que era melhor, e aquela lá não andava, e o Bitcoin andava. Entendeu? Aí eu desistia, falei, cara, é só Bitcoin. E aí eu comprava Bitcoin, passei a deixar lá. Nunca vendeu? Na verdade, eu vendi para trocar por... Um Bitcoin eu vendi para trocar por ETF e outro ele tá desde 2016. Eu comprei a 12 mil reais. Caraca, porrada. Só que isso é um problema. Bitcoin ele é um grande problema. Quem tá me ouvindo, Bitcoin é um problema. Porque o que eu faço com Bitcoin? Eu não posso vender porque ele vai subir mais. E se eu não posso vender, ele não serve para nada. O que eu vou fazer? É rico no papel, né? O que eu vou fazer com ele? Porque, tá, sei lá, 400 mil, 600 mil reais. Pô, mas ele pode chegar a 1 milhão, então eu não posso vender. Tá, mas se eu não posso vender, eu faço o quê? Eu não compro nada, dá pra comprar uma bala. Aí, qual foi a minha estratégia? Eu tenho 2 filhas, vai ficar um Bitcoin pra cada uma. Pronto. Não tem essa. Aí elas decidem o que elas fazem. Pronto. Ou então, quando eu tiver velho, eu converto para dividendo, mas como eu já recebo muito dividendo hoje, não vai fazer a menor... porque o Bitcoin é 1 milhão, eu vou botar 1 milhão para render dividendo. Não vai mudar nada na minha vida. Então, eu vou acabar deixando para elas. Foi a única saída, porque eu não quero vender. Mas se eu não vender, não vira dinheiro, então
Eu vou acabar deixando para minhas filhas Legal. e pronto. Foi a saída que eu achei. Tá certo, é uma boa. Gui, foi muito bom o papo Valeu, com você. Obrigadão. Já deixo aqui o convite para que você venha mais vezes. É sempre muito bom a gente poder falar de mercado, o que a gente está vendo aí para frente, essas questões econômicas. Né? Agora, com o mestrado, abriu mais as nossas cabeças, né, em relação a finanças, economia, um monte de coisa. Demais. Acho que agregou bastante. Mas foi um prazer. Como é que o pessoal faz para te achar? Pô, o prazer é meu. Primeiro, obrigado aí pelo convite, cara. Espero que você tenha gostado, a galera também tenha gostado. E para me encontrar no Instagram é gui.cadonhoto e no YouTube da Finclass, que sempre tem vídeos meus lá. Eu foco muito mais no YouTube, né? Eu não consigo produzir conteúdo para Instagram, cara. Acho que eu nunca treinei hein, também, Instagram é uma dificuldade, meu Deus do céu. né? Nossa, é muito difícil. É. Instagram é a pior rede, o YouTube. Inclusive, você se inscreve aqui no canal. Importante. O YouTube, você faz e o conteúdo fica lá, as pessoas podem assistir. O Instagram, o conteúdo morre com 3 dias, na média. Não, e uma Aí acabou. outra coisa, né? Eu Tem que fazer de novo. Eu sempre fico pensando, pô, cara, eu no Instagram, eu não tô lá pra aprender. Eu tô lá pra passar o tempo. Aí pensa lá, o cara tá lá passando o tempo dele, sei lá, vendo um Reels, um monte de coisa engraçada, aí vem o Gui querendo falar de finanças, economia e tal. E o que eu vejo que, sei lá, dá muito bom é falar de política, é você já ir pra um lado que Treta. de treta, sabe? Aí eu falo, pô, cara, não não é é muito, comigo, não. cara. Eu ainda tenho que encontrar um jeito de fazer, mas eu sei que tem um caminho. Um dia eu vou encontrar. Vamos lá. Obrigado, meu amigo. Valeu, cara. Obrigado Foi muito pelo bom. convite. Espero que vocês tenham gostado. Ficou com dúvida? Bota aqui nos comentários. Claro, se inscreve no canal, deixa o seu like e até o próximo episódio. Tchau, tchau.